Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Caçador Gamer, parte 9. Capítulo 17. Que ponto de vista de Tavi? Bem, a razão pela qual eu te trouxe de volta foi para te tirar de Mikoshi número 1. Eu começo. Johnny interrompeu impacientemente. O velho Yorinobu queria te soltar na cidade noturna mais uma vez. Não faço a mínima ideia do porquê, mas ele roubou um dispositivo do pai para fazer isso. Termino fazendo bufar. Talvez eu tenha que procurá-lo algum dia, ele pensou, olhando ao redor. Então, eu sou um prisioneiro aqui ou o quê? Perguntou, espreguiçando-se e testando seu novo corpo. De jeito nenhum. Depois que você se recompor, vou te levar para um tour. Vou te contar tudo o que você perdeu enquanto esteve fora. A propósito, sou Tavi Barney. Volto, apagando meu cigarro em uma bandeja próxima. Ótimo, significa que não preciso planejar minha fuga, ele disse, terminando o cigarro. E salto no tempo. O primeiro lugar para onde levei Johnny foi uma das florestas que haviam surgido nas Badlands. Sua expressão de choque não tinha preço. No entanto, explicar o contexto por trás disso foi muito mais desafiador. A desconfiança de Johnny em relação às corporações era lendária e, às vezes, isso se refletia em qualquer pessoa com quem ele lidasse. O fato é que Johnny terá que descobrir a mesma informação por si mesmo se ela tiver alguma validade aos seus olhos. Qualquer coisa que eu disser soará falsa para ele sem qualquer tipo de prova. E ele com certeza seria um completo idiota. Não me passou despercebido o fato de que seu medidor de repetições só aumentou em 2. Mais 2 reputação com Johnny Silveran, 200, por trazê-lo à vida e não fazer experiências com ele ainda. O que diabos eles estavam testando nele em Arasaka? Ele estava apenas esperando que eu acionasse um interruptor para desligar o cérebro dele ou algo assim? De qualquer forma, continuamos em direção à cidade noturna, o que lhe permitiu ter o primeiro vislumbre da cidade em algum tempo. Quanto mais as coisas mudam, mais elas permanecem as mesmas, comentou secamente enquanto alguns veículos de transporte de lixo tentavam um sequestro mais à frente. No trânsito, uma triste verdade para o mundo. Os ataques de caos diminuíram agora, desde que transformei a caça deles em um hobby de meio período. Respondo, observando os ocupantes do carro abaterem os infelizes caos e partirem com um guincho de borracha queimada. E quanto eles diminuíram? Johnny perguntou sarcasticamente. Provavelmente uns 10%, confesso, fazendo rir. Tenho que admitir que o sarcasmo do Johnny estava começando a me irritar no final do dia. Assim que o passeio terminou, dei meu ultimato. Não mexa com a minha merda. Uma mensagem curta, gentil e fácil de entender, e em troca ele teria seu carro de volta, um pouco de credibilidade e algum poder de fogo. Foi um acordo fácil para ele aceitar. E com isso nos separamos. Johnny estava indo para a vida após a morte para sediar Vampira, e eu estava voltando para minha clínica. Pré-requisitos atendidos. World Jump disponível. Você gostaria de voltar para a Fortaleza? Ainda não, Iris. Preciso contar a novidade para os outros. E salto no tempo. Então, deixa eu ver se entendi. Você atendeu a algum tipo de pré-requisito que lhe permite viajar deste mundo para outro, então quer dar uma pausa e viajar para um novo? Perguntou Harley depois que terminei de explicar. Reuni Beth, Elise, Bob e Harley para explicar o que eu ia fazer. Ofereci a eles a opção de viajar para um novo mundo se quisessem. Está correto. Concordo. E enquanto você estiver fora, o tempo vai congelar aqui, então quando você retornar, não importa quanto tempo tenha ficado fora. Será como se o tempo não tivesse passado aqui. Ela continuou. Sim, afirmo. E você não tem a mínima ideia de onde pode acabar? Ela esclareceu. Bem, pretendo visitar uma cidade subaquática de pessoas mutantes primeiro, mas depois disso não tenho ideia, informo. Você vai voltar para Rapture? Por que diabos você iria querer voltar para aquele lugar horrível? Beth interrompeu com a testa franzida. Cerca de 8 anos após nossa saída de Rapture, uma mulher chamada Sofia Lamb reiniciou o programa Irmãzinhas. O programa então transferiu as irmãzinhas para uma função de substituição do paizão, chamada Irmãs Mais Velhas. Provavelmente seria uma boa ideia impedir que isso acontecesse. Respondo, coçando a nuca. 8 anos, hein? Você realmente não tem escolha de para onde ir, tem? Por que não impede que isso aconteça antes? Perguntou Elise. Não, meus poderes costumam me levar para eventos importantes nos lugares para onde viajo. Esse é o próximo evento significativo que acontece perto de arrebatamento, então não posso viajar para fora dos parâmetros de um destino definido. Explico. Bob levantou a mão. Sim, Bob. Eu pergunto. Ele faz alguns gestos com as mãos que consigo interpretar de forma aproximada. Não tenho ideia do que você deve levar, Bob. Mas se você não gostar, eu posso te mandar de volta. Eu respondo. Ele acena com a cabeça e depois me faz um sinal de positivo. Viro-me para o resto do grupo. Mais alguém? Não, vou deixar essa passar. Vai fazer o tempo passar mais rápido enquanto você junta o dinheiro para Eve, disse Harley alegremente. Por que você está tão decidido a ter Eve aqui, Harley? Perguntou Elise, cheia de curiosidade. Porque eu estou em uma dimensão completamente diferente dela. Não quero viajar sem minha melhor amiga e colega de quarto, respondeu Harley, animada. Acho que isso faz sentido, respondeu Elise. A não seja assim, você vai adorar a Eve. Contanto que você não mexa com as plantas dela, nem deixe suas hienas urinarem nas plantas dela, nem mexa com a pesquisa dela, ou... Harley continuou falando sobre a confusa Elise. Elise e eu gostaríamos de passar um tempo na fortaleza, se você não se importar, Tavi. Beth falou por cima do som do discurso de Harley. Claro, mas por que logo ali? Pergunto por curiosidade. Tirar férias no espaço parecia divertido. Além disso, poderíamos aprender mais sobre tudo que o universo tem a oferecer. Ela respondeu.
Tudo bem, isso pode ser facilmente arranjado. Acho que isso significa que será uma aventura entre Bob e Tavi desta vez. Respondo alegremente dando um high five no Nico. De que aventura você está falando? Uma nova voz interrompe a conversa. Eu me viro e vejo V encostado no batente da porta da sala de estar. Ei V, o que você ouviu? Pergunto com apreensão instalada. Chega de ouvir sobre as férias espaciais da garota. Tem alguma coisa que você não está me contando, Tavi? Ela perguntou docemente. Olho para Beth e Elise e as vejo com olhares como se estivessem dizendo, o gato que pegou o canário. Aqueles canários coniventes. Eles sabiam que eu estava em dúvida se contaria ou não ao V. Agora sou forçado a decidir entre contar uma mentira descarada ou simplesmente arrancar o curativo e acabar logo com isso. Dane-se, vou conversar com eles mais tarde. Sou um ser extradimensional que viaja pelo tempo e espaço em uma fortaleza voadora. E você? Está escondendo algum segredo? Respondo despreocupadamente. As expressões de Beth e Elise mudam para choque diante da minha resposta indiferente. Eu sempre me perguntei o quão boas Beth e Elise são na cama. V respondeu com um sorriso, fazendo com que as duas garotas em questão ficassem vermelhas de vergonha. Com certeza teremos que rever isso mais tarde, digo com um aceno de cabeça, o que faz com que as duas meninas fiquem ainda mais vermelhas, se é que isso é possível. Acho que isso responde à pergunta, brincou Harley, rindo às custas da irmã. Assim que as risadas cessaram, V olhou para mim com expectativa, esperando uma resposta adequada. Bem, não fazia sentido adiar o inevitável. Eu simplesmente não tinha vontade de esconder minhas atividades dela. Estalo os dedos, fazendo com que o portal se abra no centro da sala, fazendo V se assustar. Bob se levanta e caminha logo seguido pelas irmãs. Eu me viro e vejo V boquiaberto diante do portal azul giratório. O que é? Quero dizer, como? Ela gaguejou, tentando processar o evento à sua frente. Sorriu e ofereço a mão. Quer uma viagem, V? Pergunto. Ela me olhou por um longo momento antes de pegar minha mão e eu nos arrastar através do portal. E salto no tempo. Aterrissei no convés de comando da fortaleza enquanto V desabava no chão. Droga, Tavi. Me avise da próxima vez sobre o pouso. Ela reclamou enquanto se levantava. Seus olhos se arregalaram enquanto ela observava o ambiente. O intenso escrutínio de V pelo quarto finalmente cessou quando ela olhou pela janela, vendo o vasto vazio do espaço além. Bem-vinda à Fortaleza V, um lugar que fica na encruzilhada entre o tempo e o espaço. Informo alegremente enquanto ela olha boquiaberta pela janela. Estamos no espaço, ela exclamou. Sim, bem, tecnicamente estamos em um ponto intermediário para os mundos. Eu respondo. Você criou um portal na sua sala de estar. Ela continuou. Sim também. Você não acreditou na minha primeira explicação, então medidas drásticas foram necessárias. Não seja tão obtuso, Tavi, você me levou através de um portal e agora estamos no espaço. Deixei que ela se acalmasse por um instante. Provavelmente eu deveria ter lidado com a situação com mais tato, mas não queria enrolar mais do que o necessário. Não sou um gênio do crime. Quando faço planos, geralmente é por necessidade ou vontade. Geralmente prefiro lidar com as coisas de forma direta e direta. Infelizmente, esse foi o resultado quando não usei nenhum tato. Uma nova habilidade foi premiada por exasperar o sistema. Tato. Nível 100. Pode ir se fuder, Iris. Você merece, meu caro. Resmungo a resposta antes de voltar minha atenção para ver. Parece que ela tinha se acalmado bastante e estava esperando com curiosidade renovada. Então, viajante dimensional. Como isso funciona? Ela perguntou. Posso saltar para pontos aleatórios no tempo e no espaço através do universo. Costumo coletar coisas aleatórias enquanto viajo, desde itens e armas até habilidades e poderes, explico. Poder? Ela questionou. Fiz um gesto e uma bola de água se formou no ar. Ela observou a bola de água se mover e girar por um tempo antes de perguntar. Você é um alienígena? A pergunta me deixou perplexo. Minha raça atual era a dos humanos transcendentes, mas eu vinha de uma realidade completamente diferente. Acho que sou humano com um que a mais para ser mais preciso. Eu salto de mundo em mundo, mas acredito que a espécie que sou atualmente se originou da Terra. Reflito em voz alta, observando-a assumir uma expressão confusa. Você me parece humano. O que exatamente você é então? Ela questiona. Tomei isso como um bom sinal de que a curiosidade dela havia retornado depois que o choque inicial passou. Minha raça é rotulada como humana transcendente. Pense nela como uma humana aprimorada por um poder superior, com certos atributos, eu digo, fazendo-a sentir lentamente. Ficamos em silêncio por um tempo enquanto eu a deixava refletir sobre o que tinha acabado de aprender. Então, o que acontece agora? Questionou V. Percebi que ela estava apreensiva. Minha pergunta continua de pé. Você quer embarcar em uma aventura comigo? Pergunto, fazendo-a se assustar. Para uma dimensão diferente. Por que você me ofereceria isso? Ela disse, trocando a apreensão pelo interesse. V, eu não te contei isso só por brincadeira. Este é um aspecto bastante importante da minha vida que eu achei que você provavelmente deveria pelo menos saber se está envolvido comigo. No geral, você é bastante ambivalente em relação a morar na cidade noturna. Então estou te oferecendo a oportunidade de viajar comigo para algum lugar onde você gostaria de passar seu tempo fazendo algo que gosta. Você nem precisa decidir agora, esta é uma oferta que estou oferecendo a você e a alguns poucos selecionados que encontro em minhas viagens. Adoro passar tempo com você, V. Não sou diferente do cara que você conhece há quase um ano. Só estou te contando sobre um pedaço de mim que você desconhecia antes. E quero compartilhar essa parte de mim com você. Termino. Você sabe que isso parece muito cafona, né? Disse V sorrindo um pouco. Eu ri um pouco, talvez, mas isso não muda o sentimento. O silêncio cai sobre nós novamente por um momento antes de V falar novamente. Como você consegue itens aleatórios de outros universos? Sorrindo, tiro algumas fichas gacha do meu inventário. De vez em quando, eu encontro uma delas. Quebro uma e ganho um item aleatório.
Tiro algumas fotos para demonstração. Um par de calças de lã macia comum. Força da natureza, extremamente comum. Benefício, bolas de busca da verdade mítico. Livro de habilidades, yoga, comum. Um pacote de chiclete, comum. E livro de habilidades, homem e máquina, épico. E hidrante, comum. Raça, cobra, evoluindo raro. O bloco de mitril lendário. Eu havia disposto os itens para ver e examinar enquanto eu olhava alguns deles. E livro de habilidades, homem e máquina. Pessoas com cibernética tendem a lutar de forma diferente das pessoas normais. Com este livro de habilidades, integre sua cibernética a qualquer estilo de luta que você aprender para obter resultados devastadores. Raça, cobra, evoluindo. Isso faz da sua raça a de uma cobra. Você permanecerá assim? Você pode ativar essa corrida entre mundos e ela o levará para um mundo de desafio especial, onde só os mais aptos sobrevivem. Você sobreviverá o suficiente para evoluir para um predador de topo? Bolas de busca da verdade? As esferas da busca da verdade são orbes de mana negro maleável, que podem alterar sua forma e características de diversas maneiras. Embora tenham apenas o tamanho de um punho, cada uma delas esconde o poder de obliterar uma floresta inteira, atualmente bloqueadas devido a afinidades insuficientes. Requisitos: afinidade com fogo 100%, afinidade com água 100%, afinidade com terra 100%, afinidade com vento 100%, afinidade com relâmpago 100%, afinidade com yin 100%, afinidade com yang 100%. Bolas que buscam a verdade, hein? Isso me informou sobre algumas coisas que eram apenas pura especulação da minha parte. A maioria dos vários sistemas de energia do universo pode substituir o mana de um jogador, e aspectos de certos poderes podem ser concedidos sem receber o poder total. Yin e Yang eram afinidades que eu ainda não havia encontrado, embora suspeitasse que existissem com base em outros sistemas de jogo. Duvido que eu pudesse acessá-las sem maximizar minhas 5 afinidades base primeiro. Abro minha tela de estatísticas para verificar o quão avançado estou nelas. Afinidade com fogo, 35%. Afinidade com água, 71%. Afinidade com a terra, 87%. Afinidade com o vento, 25%. Afinidade com relâmpagos, 12%. Afinidade Yin, bloqueado. Afinidade Yang, bloqueado. Afinidade de fenda, 5%. Afinidade de tempestade, bloqueado. Afinidade da planta, bloqueada. Mais ou menos o que eu esperava de todas as experiências que tive com meus poderes. Na verdade, estou bastante curioso para saber que outras afinidades eu poderia descobrir nas minhas viagens. A raça da cobra parecia uma raça interessante de se jogar por um tempo, e o homem e a máquina seriam realmente muito úteis. Eu estava curioso para saber como eu era como uma cobra, mas a verdadeira joia no momento era o bloco de mitril. Uma maneira de integrar ainda mais a magia com meus cibernéticos? Sim, por favor. Uma nuvem de nanomáquinas começa a quebrar o metal e integrá-lo ao meu corpo. Então tudo isso é de outro mundo, hein? Perguntou V tirando um chiclete do maço. Sim, mas estou um pouco preocupado com a origem do roubo do hidrante, comento, olhando para o item em questão. O que exatamente acontece quando você deixa um mundo, Tavi? Ela perguntou, mastigando o chiclete pensativamente. O tempo para. O mundo fica congelado até que eu retorne para retomá-lo. Ninguém sequer percebe que eu parti, ou que algo mudou. Quando eu retorno, tudo volta ao normal, e eu continuo com minhas atividades cotidianas normais. Explico. Tudo bem então, para onde estamos indo? V perguntou depois de alguma deliberação. A opção A é uma cidade subaquática cheia de viciados e drogados tentando criar uma sociedade utópica, ou a opção B é um ponto aleatório no tempo e no espaço. Informo, atraindo um olhar exasperado de V. Que jeito de dar opções a uma garota, Tavi? Ela disse sarcasticamente. É assim que meu poder funciona. Quer esperar até eu encontrar um mundo que lhe agrade? Respondo. Depois de pensar um momento, ela toma uma decisão. Temos viciados o suficiente em Night City. Vou esperar até seu salto aleatório. Tudo bem, isso parece razoável. Concordo. E salto no tempo. Depois de alguma preparação, eu estava pronto para abrir o portal. V saiu para investigar o que Beth e Elise estavam fazendo, o que me fez ter que reequipar minha armadura mais uma vez. Tirando algumas características principais, agora era basicamente minha própria versão de um traje pretor. Inicialmente, minhas nanomáquinas consideraram ineficiente ter que ficar colocando e tirando a armadura. Então desenvolveram um tipo de nanoarmadura que poderia ser implantada a qualquer momento, completa com um capacete. Nanoarmadura lendário. Apesar de alguns dos seus melhores esforços, você não pode negar que Tony Stark sabia o que estava fazendo ao pesquisar nanotecnologia. Uma armadura altamente modular que cria um ambiente selado e protegido quando implantada. Sua capacidade de evolução permite reparos e melhorias rápidas em campo com pouco ou nenhum esforço. A armadura se expandiu em uma série de placas de titânio entrelaçadas com uma trama de vibranium mitril. Todo o conjunto foi reforçado com energia sentinela, aumentando sua durabilidade em grande parte. O resultado final foi uma armadura energizada que aprimorou minhas habilidades naturais em várias magnitudes. O capacete se fecha em volta da minha cabeça, proporcionando uma vedação completa, com sua viseira capaz de transmitir diversas informações sobre o ambiente. Para ser sincero, me lembrou um pouco os trajes de combate do EVE Online. Estou um pouco preocupado com a explicação dele sobre a origem da energia sentinela. Aparentemente, os nanorobos expandiram o interior do nanonúcleo com tecnologia galifreiana, criando espaço suficiente para abrigar um gerador de energia sentinela dentro do núcleo. Então, aparentemente agora posso gerar energia sentinela? Legal? Deus, espero não explodir se alguém me bater errado. Deixando esse pensamento assustador de lado, vamos voltar para a armadura.
Após uma longa discussão com os nanorobos, também projetamos algumas peças de armadura externa para complementar a nanoarmadura. Embora os nanorobos me garantissem que os acessórios de armadura externa se tornariam obsoletos à medida que continuassem a evoluir, eu gostava de pensar nisso como uma segurança adicional. Quando implantada, a nanoarmadura recua para uma malha corporal com múltiplos pontos de observação. As placas e os armamentos que a acompanham reforçariam a armadura e expandiriam a variedade de opções que eu teria disponível em combate. O conjunto Spartan definitivamente impôs uma figura imponente quando o vi em sua plataforma de design. Poucas influências dos trajes pretor permanecem neste conjunto de armadura conforme eu o conecto. A maior melhoria foi o escudo de placa dobrável no braço. Ele escondeu algumas surpresas próprias dentro de seu sistema de montagem no braço esquerdo. Parecia mais próximo da armadura Mjolnir neste ponto do que qualquer outra coisa. Eu poderia até mesmo me passar por um Spartan significativamente mais robusto se fosse para o universo de Halo. O Stormreaver também recebeu um upgrade com a instalação de seu próprio núcleo nano-EVE na arma, permitindo a integração de certas armas e designs para seus próprios propósitos. Meu teste inicial de integração de uma furadeira Big Daddy na arma foi amplamente bem sucedido e concedeu à arma um novo formato, o de uma lança. A lança em si era um objeto bastante longo e segmentado que oferecia uma opção interessante em combate corpo a corpo. O fato de poder ser reconfigurada em uma broca me levou a pensar em usos mais utilitários para nanorobos. Mas isso teria que esperar para outro dia. Eu me preparo para a Rapture, pegando o rádio que havia adquirido na minha última aventura nas profundezas sombrias da cidade subaquática. Conferindo mais uma vez para confirmar se todo o meu equipamento estava em ordem, estalo a moeda do desafio e atravesso o portal brilhante. A mudança de cena, ponto de vista de terceira pessoa, a água pingava do teto ao longo da arquitetura em estilo grego do Adonis Luxury Resort. A água do mar parecia ter sido recentemente drenada, como evidenciado pela vida marinha que ali residia. Corais brilhantes se acumulavam até o teto, dominando as outrora imponentes colunas de mármore. Plantas pendiam frouxas ao longo das paredes, escondendo as outrora belas obras de arte gregas que as decoravam. Em frente a uma grande área parecida com uma piscina, um portal azul se abre, fornecendo uma nova fonte de luz para a escuridão da instalação. Ponto de vista de Tavi, nova missão adicionada, a salvadora de uma irmã. Um certo tópico decidiu que era necessário reiniciar o programa da pequena irmã. Mostre a ela o erro de seus caminhos. Objetivo: resgatar as pequenas irmãs do arrebatamento mais uma vez. Objetivos bônus. Recompensas. Ao sair do portal, avisto Rapture severamente degradada. Era evidente que, com o passar do tempo, sua população de Big Daddies diminuía, reduzindo a capacidade geral de Rapture de se recuperar de uma sepultura aquática. Ouço um farfalhar por perto e levanto minha lança, mas mal avisto algo correndo na esquina. Uma irmãzinha? Ou algo mais sinistro? Ativo minha meditação por um instante para tentar vislumbrar o que possa estar por perto. Mas tudo o que consigo são sombras tremeluzentes e sensações vagas que percorrem todo o espectro. Fora a pequena quantidade de sonar que ganho com a meditação, percebo que não tenho muitas habilidades sensoriais. Pelo menos nada que possa ser considerado sobre-humano. Ligando o rádio, tento sintonizar o canal correto que usei para me comunicar com Tenenbaum da última vez. Na melhor das hipóteses, acerto e consigo encontrar um jeito de chegar até ela. Na pior das hipóteses, revelo minha presença cedo demais e Sofia lambe alertada da minha presença. Não tenho dúvidas de que ela se preparou para a possibilidade do meu retorno. Corri por Rapture como um touro em uma loja de porcelanas, exibindo uma infinidade de minhas habilidades. Se ela não preparasse algum tipo de contramedida para mim, eu comeria meu chapéu. Bom, eu não tenho exatamente um chapéu para comer, mas a questão continua válida. Ela não deve ser subestimada. Finalmente sintonizei o rádio na frequência desejada. Brigitte, você consegue me ouvir? Um passarinho me disse que você precisa de uma amiga, então vim ver se posso ajudar. Falo no rádio. O rádio estava em silêncio absoluto. E assim permaneceu. Fiquei com medo de ter lembrado do canal errado quando o rádio começou a funcionar. Ertavi? Perguntou a voz de Brigitte pelo rádio. A única e exclusiva. Imagine minha surpresa ao descobrir que alguém decidiu reiniciar um programa Little Sister. Que bom ouvir sua voz novamente, Brigitte. Respondo. Procurei você por toda parte, mas você parece ter desaparecido da face da terra com os pequenos que resgatou. Eles estão bem? Perguntou Brigitte com alívio transparecendo em sua voz. Eles estão bem. Estão receptivos à terapia e melhorando a cada dia. Prevejo que todos levarão vidas relativamente normais quando tudo estiver resolvido. Respondo, ouvindo um suspiro de alívio no canal. Ótimo, pelo menos isso eles merecem. Parece que reentramos em Rapture durante um período turbulento, Tavi. Estou em uma cabine de segurança na estação de trem Atlantic Express. Onde você está? Ela perguntou. Olhando ao redor e avistando uma placa, respondo. Um lugar chamado Adonis Luxury Resort, se a placa ao meu lado for verdadeira. Ouço-a praguejar em alemão antes de responder. Certas partes de Rapture foram isoladas do resto da cidade à medida que ela continuava a se degradar. As principais passarelas estão isoladas, com exceção de algumas aberturas. Você vai ter que encontrar um jeito de drenar a água ou sair e caminhar pelo fundo do mar até encontrar outra maneira de entrar. Não se preocupe. Melhorei minha armadura desde a última vez. Uma curta caminhada pelo oceano não deve ser problema. Volto, conferindo novamente os lacres da minha armadura. Então aguardamos ansiosamente sua chegada. Ela responde antes de desligar o rádio. Nós? Tem mais alguém esperando além das irmãzinhas? Sinclair, talvez? Não fico pensando muito nisso enquanto procuro uma câmara de descompressão.
Minha conversa com Brigitte confirmou que eu estava no mesmo universo da minha visita anterior, e a moeda do desafio deveria ter me deixado perto do começo do jogo. Então onde estava o sujeito Delta? Tenho quase certeza de que ele deveria estar correndo por aí a esta altura. Eleanor já havia sido resgatada por Sofia 2 anos antes de eu interferir em Rapture, então não havia chance de ela estar entre os que eu havia resgatado até então. Então ela deveria estar planejando sua fuga agora. Também estou ciente de que ela está muito ciente da minha presença graças à pequena irmã que agora estava em meu caminho. Pelo que consegui entender no jogo, Eleanor tinha uma conexão com as Little Sisters graças ao Adam que ela recebeu, e ela tinha uma pequena conexão com Delta através do vínculo de emparelhamento delas. Se isso fosse verdade, então o adorável pequeno Munshin estava servindo como uma maneira de Eleanor me observar. Então fiz a única coisa que veio naturalmente. Peguei-a no colo e coloquei-a no meu ombro. A irmãzinha ficou atordoada por um momento antes de encontrar um lugar mais confortável. Meu novo destino era uma abertura próxima para que eu pudesse encontrar outra câmara de descompressão. A irmã mais velha, Eleanor, quer saber quem você é? A garotinha formulou a pergunta. Não me surpreende que a senhora Eleanor não se lembre de mim. Estive aqui pela última vez há 8 anos, frustrando os planos de Ryan e Fontaine. Respondo, caminhando pelo corredor. A garotinha ficou em silêncio por um tempo antes de responder. Nós nos lembramos do papai Apex correndo por aí há muito tempo. Você resgatou muitas irmãs. Por que voltar? Porque as irmãs precisam da minha ajuda de novo, tanto as grandes quanto as pequenas. A senhora Eleanor gostaria da minha ajuda enquanto ajuda as outras? Ofereço-me para alcançar o respiradouro. Se puder, tire a irmã Eleanor da gaiola, respondeu a irmãzinha enquanto eu a tirava dos meus ombros. Minhas mãos brilharam enquanto elas revertiam a Little Sister de volta a uma garotinha normal. Tudo bem, pequenina, volte para Mama Tenenbaum, e ela cuidará de você, digo, ajudando-a a subir até o respiradouro. Obrigada, Sr. B. Até mais. Ela comemorou, desaparecendo de vista na escuridão da ventilação. E salto no tempo. A câmara de descompressão foi fácil de encontrar, e minha caminhada pelo fundo do oceano foi incrível. Fiquei surpreso por não ter encontrado nenhum Splicer no resort, mas não reclamei. Passear pelo fundo do oceano foi uma experiência única e diferente que eu não tinha feito até então em minhas aventuras. Eu teria que encontrar tempo para fazer isso mais tarde, possivelmente com uma armadura especialmente projetada. A vastidão das áreas por onde passei era de tirar o fôlego. Talvez isso exigisse férias em um mundo de subnáutica em algum momento? Algo para pelo menos refletir. Encontrar um ponto de entrada para a estação de trem Atlantic Express foi bem fácil. Entrei na câmara de descompressão e observei-a circular no ar respirável e se abrir, revelando o interior de uma sala de preparação para mergulhadores, repleta de trajes de mergulho e outros equipamentos para aventurar-se nas profundezas turvas. Um Splicer entra correndo pela porta, brandindo uma chave inglesa descontroladamente em minha direção. Um novo peixe acabou de sair da bebida. Me dá seu Adam. A ponta da minha lança perfurou sua garganta, silenciando seus gritos, mas isso foi mais do que suficiente para despertar mais Splicers de seus esconderijos. Desde a última vez que estive aqui, o número de Splicers diminuiu, mas os que permaneceram ficaram mais fortes e muito mais agressivos do que os que eu havia encontrado antes. Sua própria estrutura genética faz com que mutantes e aberrações sejam prevalentes entre esses psicopatas viciados em drogas. Muitos Splicers parecem ter descartado as máscaras de baile em favor de máscaras em branco ostentando um motivo de borboleta azul no rosto. Segurando o cabo longo da lança com as duas mãos, rasgo a pele endurecida de outro fatiador, derramando seus intestinos no chão. Foi um pouco estranho usar uma arma desconhecida antes de eu me adaptar rapidamente, girando o cabo e derrubando o outro Splicer antes de empalá-lo com a ponta da lança. Ao sacudir a lança, o corpo se contrai e atinge a parede com um estrondo. Embora fosse um bom treino, a lança não era adequada para espaços apertados, então voltou à forma de machado. Com certeza usarei a lança em outra ocasião. Talvez desenvolver um design de lança ou alabarda para o Storm a ver. Continuo eliminando qualquer Splicer que tenha o azar de cruzar meu caminho, mais uma vez abrindo um caminho sangrento em Rapture. Ao fundo, eu podia ouvir os anúncios periódicos de Sophia Lambs, para o bem da família Rapture. Honestamente, a sociedade utópica dela soava como comunismo com etapas extras na maior parte. O conceito de bem comum, bem maior sem livre-arbítrio dela era repugnante para mim. Como gamer, caramba, como pessoa, eu dava um valor enorme à expressão do livre-arbítrio. A capacidade de dançar como você quisesse, a capacidade de pintar o que você desejasse, de cantar, de correr, de amar, coisas simples. Claro, não era perfeito, as pessoas abusavam do livre-arbítrio o tempo todo. Eu apoiava o livre-arbítrio na medida em que ele não interferisse na vida de outra pessoa ou na sua versão do livre-arbítrio. Dito isso, ter muito livre-arbítrio tem consequências. Correr por aí matando pessoas aleatórias ou realizando ações que são consideradas anêmicas para a população em geral fará com que a sociedade da qual você faz parte o prive do seu livre-arbítrio. O truque é encontrar a sociedade que mais se aproxima da sua versão de livre-arbítrio para viver a sua vida mais feliz, ou isso, ou vá morar sozinho na floresta. Não me incomoda tanto quando as pessoas escolhem viver em uma comuna ou em uma sociedade cujas visões são opostas às minhas, desde que tenham a opção de sair. Aqui, Lamb é basicamente uma flautista mágica balançando Adam diante das massas. Com as únicas pessoas que não foram levadas à loucura ocupando cargos de poder dentro de seu pequeno culto, com seus próprios graus de crença no que ela dizia.
Quando os tempos ficaram difíceis, a promessa de igualdade de Lamb soou muito bem para os pobres e destituídos. Se tivesse a opção, Lamb preferiria que todos vivessem na miséria a que uma pessoa encontrasse seu próprio caminho para viver com satisfação. Eleanor seria sua utopista se dependesse dela. Não me importo de ajudar alguém que conheço ou alguém necessitado, desde que estejam dispostos a se ajudar. Eu não tinha tempo nem vontade de ajudar todas as pessoas que encontrava. Claro, se estivessem em perigo de morte ou em algum tipo de aperto, eu daria uma mão, mas, na maior parte do tempo, eu só estava preocupado comigo e com os meus. Um Splicer com saliências de cristal tentou me empalar com um pico de gelo, mas ele ricocheteou em uma das minhas pesadas ombreiras. Invocando água do local, envolvi-o em uma bola de água, forçando o ar para fora de seus pulmões. Ele me surpreendeu quando vi um conjunto de Gelra se abrindo em seu pescoço e ele tentando sair da bolha de água. Imagino que algumas mutações benéficas tenham se desenvolvido como resultado do Adam. Esta é uma das poucas mutações que vi que realmente beneficiou um Splicer. Normalmente, o uso excessivo de Adam resultava em uma aparência derretida para a maioria dos Splicers devido à instabilidade do DNA. Deixando minhas reflexões para depois, descarrego meu reforço Tesila na água, eletrocutando o infeliz Splicer. Novo feitiço aprendido. Prisão de água afogada, 100. Custo, 100 MP por segundo. Cria uma prisão de água ao redor do alvo, forçando a água para dentro dos pulmões. Pelo que consegui determinar até agora, eu aprendo feitiços com um livro, com um instrutor ou com a forma como moldo minha magia. Quando uso magia, aprendo a canalizá-la de certas maneiras para alcançar certos resultados. Aprender uma magia permite um tempo de conjuração mais rápido, uma vez que identifiquei certas formas com minha magia. Conjurar a mesma magia repetidamente grava o fluxo de mana daquela magia na memória, tornando-a mais eficiente no que se propõe a fazer. Se eu quisesse me tornar um conjurador realmente poderoso, não poderia simplesmente subir de nível na classe apropriada. Eu teria que estudar, experimentar e praticar cada feitiço que descobrisse até conseguir conjurá-lo instantaneamente. Água era a arma mais fácil de usar para mim e a mais abundante ao meu redor, então foi uma escolha lógica usá-la. O raio era meu elemento primário mais fraco, então eu precisava melhorá-lo. Jogando um raio básico em outro Splicer, penso em possíveis maneiras de fortalecê-lo. Uma tempestade de raios é uma das forças fundamentais da natureza. Um único raio pode estilhaçar rochas, causar explosões e incinerar carne sob as circunstâncias certas. Para que isso ocorra, o ar provoca a colisão de partículas sobrecarregando as nuvens de tempestade com elétrons negativos. Esses elétrons tentam se ligar à carga positiva do solo, formando um raio como uma ponte entre o positivo e o negativo. As partículas em si eram pedaços congelados de água, então, teoricamente, reexamino o Splicer trêmulo, que jaz nos restos da prisão de água. Retomando o controle da água, tento recriar um processo exotérmico ou, em termos mais simples, tento transformar a água em gelo. A água esfria até uma temperatura gelada, mas falta algo. O ar ao redor também serve como um fator para congelar a água. Tento usar minha afinidade com o vento para baixar ainda mais a temperatura. Estou começando a ver cristais de gelo se formando na pele do Splicer quando recebo uma notificação. Por ter cientificado muito o seu problema, você descobriu a afinidade com o gelo. Para desbloqueá-lo completamente, você deve maximizar suas afinidades água e vento. Afinidade com gelo, 1% bloqueado. Vantagem descoberta. Perdido em Marte, edição Mark Watney. Na dúvida, você não desiste. Você se dedica ao que sabe. Este benefício aplica um bônus de 10% ao tentar resolver seus problemas com seu conhecimento científico. 2 pelo preço de 1, nada mal. Mesmo assim, isso explica porque ainda não consegui desbloquear minhas afinidades com tempestades ou plantas. Só preciso atingir o máximo das afinidades pré-requisito primeiro. Felizmente, Rapture está cheio de cobaias dispostas a me ajudar nessa empreitada. Sorriu sombriamente para o mais novo Splicer que coloca a cabeça para fora, enquanto o vento chicoteia a ponta dos meus dedos. Balançando meu braço, uma lâmina de vento corta seu peito, fazendo sangue jorrar como uma fonte. Novo feitiço descoberto. E lâmina de vento? Custo, 250 MP por lâmina. Transforma o vento em uma lâmina que corta o alvo. Afinidade com o vento, 28%. Passos de bebê. E salto no tempo. Ponto de vista de Brigitte, uma sensação de alívio se instalou quando Ertavi me chamou pelo rádio. Fui sincero quando disse que o procurei por todo lugar, mas não importa o quanto eu procurasse, não consegui encontrar pele nem cabelo da anomalia conhecida como Tavi Barney. Sua presença em Rapture abalou a cidade até os alicerces, então talvez fosse melhor que o mundo todo não tivesse despertado sua ira. Ele parecia dedicar seu tempo mais à sua própria curiosidade do que a qualquer outra coisa, mas não hesitava em intervir em nome das irmãzinhas. Meus pensamentos voltaram à realidade enquanto eu retornava à tarefa de resgatar mais alguns pequenos, tomando muito cuidado para não ser visto por nenhuma câmera ou Splicer enquanto eu procurava outro. Parte do condicionamento deles fez com que os pequenos seguissem certas rotas enquanto reuniam Ada, e como uma das pessoas originais que criaram o programa, foi fácil detectar suas rotas. Finalmente encontrei uma pequena vagando por uma das oficinas de trem gentilmente, persuadi-la com algumas frases-chave arraigadas em sua programação e consegui pegá-la. A vadia está tentando roubar Adam da família Rapture. Parem ela. Ouço um grito no alto. Olhando para cima, vejo a forma esguia de um Splicer pendurado nas vigas acima. Várias portas se abriram quando vários Splicers entraram na sala por várias aberturas. Apontei minha pistola e então o pior aconteceu.
A irmãzinha em meus braços gritou. Logo depois, ouvimos o chamado primitivo de uma baleia, acompanhado do barulho de grandes patas vindo em nossa direção. Normalmente isso seria aceitável, já que essa é a resposta automática de uma irmã mais nova, chamar um Big Daddy. O problema era que eu estava no quarto segurando a irmã. O Big Daddy atacaria qualquer pessoa e qualquer coisa que pudesse ameaçar a irmã, independentemente de suas intenções. Os passos pesados ficaram mais altos quando abri fogo contra os Splicers. Se eu agir direito, talvez consiga escapar do confronto iminente com um possível membro quebrado. Uma porta de antepara próxima voou para fora do lugar e foi arremessada contra a multidão de Splicers. Logo em seguida veio um machado brilhante que atravessou outros 3 Splicers antes de se cravar na parede. Um braço blindado coberto por um raio azul surgiu da nuvem de poeira e atravessou o peito de um Splicer que tentava agarrar o pequeno. Abra o zíper, Sr. B, comemorou a irmãzinha enquanto a poeira baixava, revelando a forma blindada de Tavi. Parece que ele continuou aprimorando sua armadura mesmo depois de deixar Rapture, a julgar pelas novas placas. Apesar da situação, acabei comentando. Sr. Barney, o senhor sabe que essas anteparas servem para o caso de inundação? De ponto de vista de Tavi, eu rio do absurdo do comentário. Bem, talvez isso ajude esse inferno a afundar mais rápido. Respondo, jogando uma lâmina de vento em um dos grupos de Splicers reunidos. Agarrando o controle da água parada em toda a sala, tentáculos de água sobem ao redor dos Splicers invasores. Eles afiam suas lâminas e investem contra os combatentes, rasgando os Splicers e espalhando sangue ao redor. Lindo! Exclamou a irmãzinha enquanto a chuva sangrenta caía ao nosso redor. Um pouco excessivo, mas eficiente. Só vi irmãs maiores com esse nível de controle sobre a água, comentou Brigitte. Novos feitiços criados. Lança de água 100. Custo 100 MP por lança. Cria uma lança de água para você empalar seus inimigos. Parque dos Leviatãs 100. Custo 700 MP por segundo. Funde seu mana em um corpo d'água existente para transformá-lo em um objeto da sua vontade. Crie escudos, lance inimigos, tudo é possível, desde que você tenha um mana e a imaginação para supri-lo. Puta merda. Se esse é o tipo de feitiço que consigo criar com um pouco de engenhosidade, definitivamente preciso revisitar todas as magias possíveis que eu possa imaginar. Iris, isso parece um pouco quebrado, por quê? O sistema baseia restrições em cada jogador individualmente caso a caso. Na maioria das vezes, você precisa parar e sentir o cheiro das rosas, por assim dizer, então recebeu um conjunto flexível de regras para brincar. Enquanto algumas classes exigem que você use sua engenhosidade para criar magias, outras têm uma lista pré-determinada para escolher com base em seu nível de poder, seu tipo ou sua raridade. O jogo te presenteou com um monte de coisas ruins para potencialmente quebrar o jogo, mas você quase não aproveitou nenhuma delas. Quando faz, geralmente é para resolver um objeto de sua curiosidade no momento. Embora você esteja se esforçando para ficar mais forte, é mais um esforço passivo, pois você precisa de várias coisas. Se você estivesse jogando com poder, as regras do seu sistema seriam significativamente mais rígidas para evitar que você enlouquecesse e tentasse dominar o próprio sistema. Isso acontece? Uma vez a cada poucos milênios aparece um jogador que não se adapta ao sistema e tenta dobrá-lo conforme sua vontade. Eles sempre levam uma surra dos outros jogadores quando isso acontece. De qualquer forma, para colocar as coisas em contexto, por que você está intensificando suas afinidades com água e vento? Então posso ter acesso à afinidade de gelo. Então você pode o quê? Use as partículas de gelo para fortalecer meus raios. E depois, trabalhar no fortalecimento dos raios até que outra coisa desperte meu interesse. Por exemplo, você literalmente recebeu uma ferramenta que poderia matar quase tudo com um único golpe. Por que não tenta acessá-la o mais rápido possível? Preciso disso agora mesmo? Prefiro explorar meus outros poderes, já que não estou sob a restrição de um ser superior desejando minha morte. Agora posso fazer muffins fantásticos graças a isso. Ponto comprovado. Também significa potencial inexplorado em algumas das suas classes concluídas. Sua classe de artista marcial permaneceu praticamente inexplorada durante sua passagem pelo AOT, graças ao fato de você estar evoluindo sua classe de exterminador ao mesmo tempo. Como alguns dos conceitos são intercambiáveis, o poder do artista marcial não se desenvolveu completamente. Embora você tenha ganhado experiência em missões, matando inimigos e em vários eventos ao longo de suas aventuras, você não se concentrou em desenvolvê-la além de suas formas básicas. Aprender e desenvolver novas técnicas é a base para se tornar um poderoso combatente corpo a corpo. Por outro lado, sua classe de engenharia e tecnomancia são extremamente poderosas devido à dedicação e ao tempo que você dedicou às aulas. Você é capaz de criar e desenvolver muitas coisas, e ainda está apenas começando a entender o que todas essas habilidades podem realizar. Cada classe representa uma generalização de um conjunto de habilidades. Cabe a você, o jogador, desenvolvê-la e descobrir as complexidades associadas à classe. Isso incentiva a criatividade entre os jogadores, para que não acabem com o mesmo design de copiar e colar. Uau! As aulas foram muito mais aprofundadas do que eu imaginava. Talvez eu precise tirar 1 ou 2 dias para pensar em maneiras de desenvolver ainda mais minhas aulas antigas. Pode ser uma boa atividade para fazer se eu ficar entediado um dia desses. Talvez se eu algum dia desenvolver a imortalidade ou alguma outra vantagem idiota assim, eu possa dedicar 1 século ou 2 para descobrir essas coisas. Você sabe que imortalidade é uma vantagem bastante comum na comunidade gamer, certo? Uma voz vinda dos alto-falantes próximos interrompe minha discussão interna com Iris. Ora. Parece que o monstro e o cientista se mostraram mais uma vez. Uma voz ecoa pela sala. Sofia lambe Brigitte sibilou, olhando ao redor da sala e avistando uma câmera. De fato, embora eu não possa ver seu companheiro Tenenbaum, com certeza consigo ver você.
Pego com a mão na massa da família Rapture de novo. Doutor, esse Adam não lhe pertence. Sofia zombou pelo interfone. Uma pequena correção, Lamb, essas garotinhas não pertencem a você. Veja bem, no mundo real, sequestro, tortura e experimentos em crianças são considerados crimes capitais em muitos países. Sua propagação dessa exploração faria com que você fosse tratado pior do que a maioria dos criminosos de guerra no cenário mundial. Interrompo, permitindo que minha voz fosse reconhecida pelos transmissores de áudio. As pessoas do mundo não reconheceriam minhas conquistas aqui embaixo. Minha sociedade utópica está quase completa, afirma Lamb com desdém. Ah? Você está falando do seu planozinho de encher sua própria filha de Adam e escravizá-la ao povo? Você viu o que aconteceu com o Dr. Alexander? Ignorando o fato de que a jovem Eleanor se adaptou ao Adam graças à sua lesma do mar, está disposto a arriscar a saúde e o bem-estar da sua filha? Para acorrentá-la ao destino de ser um zangão irracional para as massas? Revelei, fazendo Brigitte se assustar e me olhar com os olhos arregalados. Ela trará a unidade da raça humana, unindo os corações e mentes das pessoas, afirmou Lamb com convicção. Um grito alto ecoa por toda a área. Infelizmente, vocês dois não serão aceitos como parte da família Rapture. A irmã mais velha está vindo para puni-los. Pelos seus crimes de roubo da família, vocês não poderão se juntar a nós na nova era, anunciou Sofia enquanto os gritos se aproximavam. Ertavi, precisamos agir rápido. Embora o senhor seja forte o suficiente para lidar com uma irmã mais velha, duvido que consiga impedi-la de inundar a sala, declarou Brigitte, correndo em direção à porta. Não se preocupe. Só observe. Respondo, enquanto uma Big Sister desce do teto e começa a rondar em minha direção. Irmã mais velha. Nível 100. Pensamentos, curiosidade e paz. A protetora, antes agitada, me observou por um momento antes que sua janela de visão mudasse para verde e ela me envolvesse em um abraço. É Apex Big Daddy? Você é reconhecido como um predador acima de sua própria espécie. As Little Sisters o reconhecem como um de seus protetores. Elas podem encontrá-lo com mais facilidade e vice-versa. Outros Big Daddies o reconhecerão como uma autoridade superior e as Big Sisters ficam tranquilas na sua presença. Por dentro, essas irmãs mais velhas ainda tinham um pouco do instinto de irmãzinha. Claro, elas eram um pouco instáveis, mas com sorte, Tenenbaum descobriria como reverter seus efeitos. Eu dou um tapinha gentil em sua parte superior do leme e ela emite um chamado de baleia em tom baixo em resposta. E incrível, nunca vi uma irmã mais velha relaxar assim perto de nada, até de outros papais. Como diabos você consegue fazer isso? Brigitte gaguejou, o choque transparecendo em seu rosto. Meu papai é melhor que os outros papais. A irmãzinha Brigitte está segurando os braços, balançando a cabeça solenemente. E isso é impossível. Você o pegou. Mate-o logo e me traga o monstrinho. Lamb delirou pelo alto-falante. A irmã mais velha se soltou preguiçosamente e se espreguiçou como um gato antes de pular no meu ombro como se fosse uma irmãzinha novamente. Ela era surpreendentemente leve para o seu tamanho quando se acomodou em seu novo poleiro. Sofia continua gritando ordens pelo interfone enquanto caminhamos em direção ao esconderijo de Brigitte, e salto no tempo. Depois de andar um pouco, começamos a desativar as câmeras para não revelar o santuário de Brigitte. Embora Lamb não pudesse me ver, o resto do grupo não teve esse luxo. Finalmente chegamos ao escritório de segurança que Tenenbaum havia transformado em seu refúgio seguro. Brigitte estendeu a mão e bateu na antepara em um padrão específico. Após um momento de silêncio, a porta se abriu, revelando um homem de calça e suspensórios. Augusto Sancler, homem de negócios. Nível 45. Pensamentos, surpresa. Bem, doutor, eu realmente queria que você tivesse ligado antes. Eu pensei que você estava só saindo para dar uma volta, e aqui está você voltando com companhia. Imagino que nenhum deles trabalhe para o Lamb, não é? Sancler questionou, fingindo exasperação. Brigitte soltou uma breve risada antes de responder. Não, elas não fazem isso. O Ertavi deu uma bela bronca nela quando a encontrou pela primeira vez. A moça estava bebendo muito do seu próprio Kool-Aid. Estou surpreso de conhecer alguém tão inteligente e ao mesmo tempo completamente louco, respondo, arrancando uma risada de Sancler. Seu filho está bem. Permita-me apresentar-me, Augusto Sancler ex. Às suas ordens. Ele ofereceu-se, apertando minha mão. Tavi Barney, é um prazer, Sr. Sancler. Presumo que todos estamos aqui com o mesmo propósito? Pergunto, recebendo um gesto mais ou menos do empresário. Sim, e sem brincadeira. Não estou tão envolvida com as pequenas irmãs quanto a Sra. Tenenbaum, mas nossos objetivos se alinham perfeitamente para a situação. Brigitte quer deter Lamb e resgatar as irmãs, enquanto eu estou me concentrando em sair desta prisão. Ambos os objetivos exigem tirar Lamb do seu esconderijo em Perséfone. Acontece que eu tenho um submersível escondido naquela região que seria ideal para sair deste inferno. Carregado com algumas bugigangas diversas, é claro, para que eu possa abrir uma empresa novamente na superfície. Ele terminou de explicar, coçando a nuca timidamente. Não se preocupe, cara, não pretendo atrapalhar você por causa disso. Depois que sairmos daqui, você estará livre para fazer o que quiser da sua vida, mas acho que deixar o Adam aqui embaixo pode ser o melhor para todos. Respondo, o que faz Sancler acenar rapidamente. Eu não pretendia. É melhor deixar toda essa confusão confinada nesta prisão aquática. Ele respondeu mudando de posição ligeiramente. Concordo. Agora, Ertavi, por favor, me conte qual é o plano de Lamb em relação à filha dela. Conto a ambas sobre o plano de Lamb enquanto nos acomodamos, a irmã mais nova sai para brincar com as outras irmãs, enquanto a irmã mais velha fica perto de mim, observando em silêncio. Parece que temos muito trabalho pela frente, porque se meus cálculos estiverem corretos, Sofia terá Adam suficiente para realizar a transformação em breve, afirmou Brigitte, rabiscando uma equação aproximada de quanto Adam seria necessário para o procedimento. Mais do que isso,
Ouvi alguns boatos semana passada sobre Lamb ter destruído o DNA do paizão ao qual a pequena Eleanor estava ligada. Aparentemente, a espertinha descobriu uma maneira de reutilizar as câmaras Vita para ressuscitar seu protetor. Quando Lamb descobriu, ficou furiosa e destruiu a amostra. É parte do motivo pelo qual o resort foi isolado de todo o resto. Lamb explodiu a câmara Vita onde o DNA residia. Sinclair acrescentou. Então isso significa que não temos muito tempo. Tavi, o senhor foi reconhecido como papai pelas irmãs, não é? O senhor consegue se comunicar com Eleanor? Questionou Brigid. Posso falar com ela através de outra irmã, mas não tenho o mesmo vínculo que outros papais. Embora me reconheçam como um protetor, também não compartilho a configuração de mutação que me permite falar com uma irmã específica. Consigo localizar uma em perigo e obter uma noção geral de onde ela está, mas não consegui contatar uma irmã específica. Pode ser algo que ela precise fazer por conta própria, afirmo, tirando o capacete. A irmã Eleanor pode ajudar com isso. Uma vozinha interrompe nossa conversa. Olho para a Little Sister que conseguiu se aproximar sorrateiramente de nós. Pegando-a delicadamente no colo, pergunto à irmã, como a senhora Eleanor pode ajudar com isso? A garotinha suspirou exasperada, com Adam, senhor B. A irmã mais velha disse que ela poderia formar uma conexão se fornecesse o Adam para a conexão. Ela tirou um tubo vermelho brilhante do bolso do vestido e me entregou. Usei o observe no tubo. A conexão Adam fornece uma conexão com uma irmã, permitindo comunicação de longa distância, além de algumas outras surpresas. Olho fixamente para o frasco por alguns minutos e deixo minhas nanomáquinas analisá-lo. Elas confirmam que não é nada prejudicial, então o absorvem. É mente gamer ativada? Negando a pseudoligação da série Alpha? Procurando por substituição. Substituição adequada encontrada. É título da série Apex. Assim como você é um Big Daddy especial, você precisa de uma Little Sister especial. Esse vínculo proporciona um pequeno elo mental para facilitar a comunicação. Embora sua vida não esteja ligada à busca por Eleanor, você receberá uma penalidade substancial se algo ruim acontecer com sua Little Sister. Concede a adaptação do plasmídio de cura da Little Sister. É a salvadora de uma irmã. Permite que você reverta irmãs ao normal, independentemente do tamanho. Faz com que o Ada em seus corpos as reverta à aparência e ao estado mental originais. Bem, isso certamente é uma surpresa. Não me fale sobre isso. Uma nova voz comenta na minha cabeça. Leonor? A única e exclusiva. Fui trazida para cá depois que você tomou Adam. Sua mente é um lugar estranho, Sr. Barney, comentou Eleanor. Eu podia sentir a presença dela observando através dos meus sentidos. Como se eu já não tivesse vozes suficientes na minha cabeça. É interlúdio. Por todo o universo. Ponto de vista de Eleanor, eu estava hesitante em oferecer um vínculo ao suposto Big Daddy. Só depois de assistir a algumas das outras memórias das Little Sisters é que percebi que ele seria uma excelente oportunidade de escapar. Os Plissés corriam de medo dele, todas as irmãs o viam como seu protetor, e ele não tinha obrigação com ninguém, exceto consigo mesmo. Então, num ato de fé, ofereci o título. Quando o vínculo se formou, eu esperava sentir sua presença, talvez trocar um pensamento ou ir e voltar. O que eu não esperava eram suas memórias. Vi um mundo vasto e aberto, cheio de gigantes e cercado por muralhas. Um mundo grandioso e arborizado, repleto de máquinas sencientes. Vi uma terra cheia de fogo e abominações infernais, e uma cidade feita de metal. Outros universos. Eu já havia pensado nisso uma vez. E se eu tivesse permanecido como irmãzinha? E se eu tivesse conseguido ressuscitar o pai? Pensei que eu tinha superado tudo isso rapidamente, pois precisava encontrar uma nova maneira de escapar da minha mãe, mas agora eu via novas possibilidades. E se eu fosse para um mundo onde Rapture fosse apenas uma fantasia? E se eu fosse para um mundo onde o sonho utópico da minha mãe fosse apenas uma reflexão tardia na mente de um louco? E se o homem com quem eu havia criado um vínculo era uma espécie de contradição ambulante, mas ele era um viajante, um explorador dos confins desconhecidos do universo? Suas metas e objetivos nunca se concentravam em um único caminho, sempre seguindo a rota de maior intriga. Sorri levemente para mim mesmo, provocando sussurros dos cientistas ao redor. Esta missão de resgate ficou muito mais interessante. É Interlúdio 2. Ponto de vista de V. Eu ainda estava me recuperando da revelação de Tavi. Claro, eu sabia que ele era especial, mas isso parecia subestimar tudo. Fiquei vagando pela fortaleza de Tavi, perdido em pensamentos, até que algo atingiu minha perna. Olhando para baixo, vi uma garotinha esfregando a testa no chão. Eu a ajudo delicadamente a se levantar. Obrigada, linda, gritou a garotinha, correndo atrás das amigas. Você parece um pouco perdida, V. Uma voz comenta, fazendo-me girar e revelar Beth. É muita coisa para assimilar. Quem são as crianças? Pergunto, fazendo Beth suspirar tristemente. Uma história lamentável essa. Eles são um experimento conduzido por pessoas muito más, às custas de suas mentes e corpos. Tavi os resgatou junto com a mim há algum tempo, explicou Beth, me conduzindo por um corredor. Foi assim que vocês se conheceram? Pergunto enquanto entramos em uma área que parece um bar. Mais ou menos. Uma das pequenas irmãs o convenceu a me ressuscitar dos mortos, Beth declarou, despreocupada, indo para trás do balcão. Ele o quê? Como diabos ele conseguiu isso? Exclamei mal acreditando no que ouvia. Graças a alguns avanços tecnológicos naquela cidade, e um pouco da engenhosidade de Tavi, eu estava ótima depois de estar morta durante um ano, Beth informou, servindo-me uma bebida. Depois de cheirar e perceber que era uísque, tomei um gole enquanto Beth se servia. Sabe, você está com uma ótima aparência para uma mulher morta, comento depois de um silêncio que faz Beth rir. Obrigada. Então, você se importaria em compartilhar sua opinião? Perguntou Beth, me trazendo de volta ao assunto em questão. É só que, Tavi, o viajante dimensional. É muita coisa para assimilar. Quer dizer, isso vai mudar as coisas? Devo agir diferente?
Que diabos devo fazer com isso? Meus pensamentos jorram como uma cachoeira para a atenta Beth. Tavi, não importa o que aconteça, vê. Beth interrompe meu discurso. Ele sempre fará o que achar melhor no momento. O cérebro dele funciona como uma criança açucarada na maior parte do tempo, mas ele sempre busca o que o fascina. Ele achou você fascinante, vê, então começou a namorar você. Não tem nada de mais nisso, na verdade. Ele pode ser um idiota de vez em quando, pode ser impulsivo e pode parecer que está agindo sem pensar, mas ele se importa com o que você pensa, vê, mesmo que não admita diretamente. Elise e eu convidamos você hoje para dar um chute no traseiro dele e te contar tudo isso. Ele passou um bom tempo tentando decidir como te contar. Admito que ele me surpreendeu pra caramba quando simplesmente disse isso. Talvez eu devesse colocá-lo em situações assim com mais frequência. Ela comentou pensativa, enrolando o cabelo no dedo. Isso me fez sorrir. Está dando uma de olhinho na minha cara, Beth. Que vergonha. Achei que você não ia querer roubar o homem de outra pessoa. Comento maliciosamente, fazendo-a corar. Bom, a culpa não é minha. Fiquei tão decepcionada ao descobrir que ele já tinha dono. Ela responde com uma voz falsamente snob, fazendo com que nós duas caíssemos na gargalhada. Elise finalmente se juntou a nós e continuamos conversando até tarde da noite. Que ponto de vista de Tavi? Meu machado caiu sobre um splicer quando de repente recebi 2 novas notificações. Como reputação com Beth Elizabeth DeWitt atingiu 100, você ganha uma nova vantagem. Pássaros quebrados. Pessoas quebradas pela dureza da vida se sentem atraídas por você. Mais 5% de ganhos de reputação com essas pessoas. Como reputação com Elise Elizabeth Comstock atingiu 100, você ganha uma nova vantagem. Criaturas enjauladas. Pessoas que foram presas injustamente descobrem que você é uma alma gêmea. Mais 5% de ganhos de reputação com essas pessoas. Afeição. Beth DeWitt 40-100. Elise DeWitt 45-100. O que diabos está acontecendo na base? Capítulo 18. Ponto de vista de Sofia. Confira os resultados novamente. Ordenei ao cientista que me trouxe os dados. Doutor, fiz os testes Adam 4 vezes e não há dúvidas, Eleanor formou outro vínculo com o papai. O idiota sem noção gaguejou. Meus olhos percorrem o documento listando os resultados dos nossos testes semanais em Eleanor. Embora os dados não mentissem, havia algo de estranho nos resultados. O vínculo formado imitava um vínculo de pareamento, mas era diferente de qualquer vínculo que eu já tivesse observado em qualquer outro pai da série alfa que eu tivesse estudado. Chamo a atenção para o restante dos cientistas que estão ao redor da minha mesa. Me digam, algum de vocês já viu ou ouviu falar de um vínculo como esse? Preciso de respostas. Isso pode atrasar seriamente a criação da utopia perfeita. Afirmo com uma fúria mal contida. Os outros membros da equipe científica começaram a especular, consultando diversas anotações e criando equações. Uma voz surgiu em meio ao barulho. Dr. Lamb. Concentrei-me no médico sem nome que se dirigiu a mim diretamente. Nunca me preocupei em aprender os nomes da maioria desses intelectuais reunidos ali. Eram simplesmente os poucos que não haviam se fundido ao esquecimento ou que não sabiam usar equipamentos de laboratório com eficiência. Percebendo que tinha minha atenção, o médico continuou. Embora não pareça um vínculo com o Big Daddy, não se pode negar a semelhança. Talvez o que estejamos vendo seja um papai que não é oficialmente um protetor. Me lembro de um caso semelhante há cerca de 8 anos. Sugeriu. Eu sabia exatamente de quem ele estava falando. Tavi Barney. O homem que dominou Rapture, roubando todas as pequenas irmãs da época. Eu vi as consequências das habilidades dele por toda Rapture durante minha tomada. Ele demonstrou sua engenhosidade e intelecto ao ressuscitar Elizabeth Comstock com um protótipo de Vita-Câmara, e avançou entre as forças de Ryan como uma foice no trigo. As portas que protegem o escritório pessoal de Ryan continuam sendo uma prova de sua força, e a marca de suas mãos permanece na borda da porta que ele forçou. Eu desejava muito poder usar suas habilidades para um bem maior. Infelizmente, ele está de volta, sem dúvida, para resgatar as irmãs mais uma vez, e se ele tivesse criado um vínculo com Eleanor, então sua presença se tornou completamente catastrófica. As Big Sisters rapidamente se mostraram inúteis para ele, reagindo à sua presença de maneira sem precedentes. Os daddies restantes em Rapture o obedeceram e, pior de tudo, nenhuma tecnologia de Rapture conseguiu detectá-lo. Pelo menos não diretamente. Os sistemas agora têm um sistema que monitora seu uso. Sempre que alguém interage com o sistema de uma fonte não autorizada, podemos detectá-lo. Agora posso obter uma localização geral do Barney se ele usou alguma tecnologia em Rapture. Mas isso não foi suficiente. Um dos meus espiões relatou a localização da cabine de segurança que a doutora Tenenbaum havia reutilizado para seu próprio uso. Uma mente brilhante, mas infelizmente ela já não era mais útil para a família Rapture. Ela será para sempre lembrada como uma das criadoras das pequenas irmãs. Pego o interfone e me dirijo à multidão, meus amigos e familiares. Há um homem que tem a audácia de se passar por protetor das pequenas irmãs e está de olho em tirar minha preciosa Eleanor de mim. Ele reside em uma cabine de segurança dentro do depósito da Atlantic Express. A primeira pessoa que me trouxer sua cabeça receberá um pouco do Adam da família Rapture e nossa gratidão, afirmo, desligando o alto-falante. Fixo meu olhar novamente nos cientistas. Acabei de ganhar algum tempo para nós. Encontrem um jeito de quebrar esse vínculo. Ordeno, fazendo com que os cientistas entrem em ação. Espere só, Barney. Todo Rapture está caçando você agora. Que ponto de vista de Tavi? Acordei com o som do anúncio de Lamb nos alto-falantes. Acho que a mamãe pode estar chateada com você, comentou Eleanor enquanto Brigitte e Sinclair corriam em pânico. Desde quando você xinga? Penso, observando Brigitte começar a empacotar os suprimentos. Desde que passei a noite passada explorando sua mente. O senhor teve uma vida bastante agitada, não é, Sr. Barney?
ela comentou, sua consciência se movendo em minha cabeça. Tavi, o senhor poderia segurar nossos convidados, por favor? Brigitte pediu, ajudando uma Little Sister a subir em uma abertura próxima. Concordo com a cabeça e abro a porta da cabine de segurança, fechando-a atrás de mim. Um cutucão no meu ombro chamou minha atenção para a irmã mais velha que ainda me seguia. Eu havia eliminado o Adam dela ontem à noite para ver os resultados. A mutação do Adam havia sido revertida, deixando a irmã mais velha com cabelos castanhos curtos e olhos verde-marinho sob aquele capacete. Eu a incentivo a ir embora. Vá encontrar seus irmãos, minha pequena, traga mais algumas irmãzinhas para o Dr. Tenenbaum. Mas, acima de tudo, fique segura. Ela acena uma vez e me dá um abraço rápido antes de correr para a escuridão do teto acima. Espero que ela tenha entendido isso. Tenenbaum finalmente conseguiu criar um plasmídio de cura para a irmã mais velha depois de estudá-la por um tempo. Isso deve aumentar suas chances contra qualquer interferência da irmã mais velha. Mas agora era a minha vez de fazer a minha parte. Concentrando meus nanobots, soldei a porta para dar a Brigitte e Sinclair alguns minutos extras para usar o túnel de fuga secreto. Uma vez concluído, a oficina ao redor ficou cheia de nuvens de nanomáquinas alterando a tecnologia existente na sala. Câmeras viraram torres improvisadas, drones foram reforçados e substituídos, e alguns vagões de trem foram desmontados e usados para reforçar a guarita de segurança. O toque final no campo de batalha foi criar depressões no chão e direcionar a água parada na sala para esses poços recém-escavados. Assim que termino, ouço gritos e vaias altos enquanto os Splicers invadem a sala. Lá está ele, rapazes, arranquem o fígado dele. Um deles grita, fazendo com que os outros corram em minha direção. As torres recém-formadas abrem fogo, destruindo alguns dos Splicers mais fracos, mas o resto continua a invadir a sala. Desdobrei meu escudo pela primeira vez quando um Splicer tentou atirar em mim. A Sword Frontionchor Fronsto lendário. Um escudo retrátil projetado por Tavi Barney. Possui um formato modular idêntico ao seu equivalente Storm Reaver, permitindo diferentes configurações para otimizar a eficiência do combate. Batendo o escudo no primeiro Splicer, derrubando de costas, eu desengancho o escudo e bato a ponta no pescoço dele, quebrando. Habilidades descobertas. Proficiência em escudo, 100. Exibe sua proficiência geral com o escudo. Golpe de escudo, 100. Um ataque com seu escudo que pode derrubar um oponente e atordoá-lo por alguns segundos. Guilhotina de escudo. Um ataque devastador com a ponta do seu escudo. Garante um osso quebrado. Fiquei surpreso por meio segundo antes de voltar à luta. Essa foi a primeira vez que carreguei um escudo em combate fora dos braços servo, e definitivamente foi a primeira vez que usei um como arma. Admito que fiquei um pouco cético no começo, mas acabou sendo muito divertido. Invocando um pouco da água dos poços, transformo-a em uma espada e a corto em um Splicer. A lâmina atingiu o Splicer e o atingiu. Lançando um rápido raio no Splicer, tento usar minha espada de água improvisada novamente em outro, deixando um longo corte com sucesso. Feitiço aprendido. Arma de água, 100. 200 MP por segundo. Invoca a água na forma de uma arma. Minha lâmina ganhou mais definição depois que anunciou que eu havia aprendido um novo feitiço. Foi um pouco estranho lutar com uma espada, mas rapidamente entrei no ritmo clássico de espada e escudo. Cortando a cabeça de outro Splicer, jogo a lâmina, cravando-a no crânio do amigo dele. A lâmina de água se dissipou, deixando uma poça ao redor do Splicer morto. Esses inimigos bucha de canhão fornecem um excelente campo de testes para o desenvolvimento de magias de elementalista. O mundo de BioShock foi um campo de testes absolutamente perfeito para minhas ideias mais ousadas, bem como para algumas das minhas invenções mais excêntricas. Isso é ótimo, mas você poderia guardar esses testes para depois de me resgatar? Não estou gostando da expressão da minha mãe agora. Acho que ela tentou observar a luta só para descobrir que a vigilância havia sido desativada. Eleanor insistiu. Certo, vamos lá. Aliás, Eleanor, eu gostaria de desmantelar o elo assim que sairmos daqui. Sem querer ofender, mas prefiro manter meus pensamentos em segredo. Respondo, cortando os Splicers restantes com uma rajada de vento. Sem problemas. Eu também ficaria um pouco perturbada se tivesse alguém que pudesse ler todos os meus pensamentos. Mas devo admitir que gosto dessa conversa casual. Ninguém que interage comigo de forma consistente consegue manter uma conversa decente nem que a vida o salve. Além disso, a vista dos mundos da superfície é um presente raro que eu não esperava. Ela respondeu. Curiosamente, eu estava aprendendo mais sobre os meandros da minha própria mente enquanto Eleanor explorava os arredores do que quando eu estava sozinho. Eu também não estava tão interessado em me aprofundar em artes mentais ou organização. Muitas das vantagens de inteligência que adquiri em minhas viagens tendiam a fazer as coisas mentais automaticamente. E eu não precisei de nenhum tipo de defesa mental além da mente de jogador. Fui tirado desse raciocínio quando uma bala atingiu meu peito. Parece que os Splicers querem minha atenção mais uma vez. E salto no tempo. Olhando para trás, eu não deveria ficar nem um pouco surpreso com a existência de um lugar como Pauper's Drop. Ao construir Rapture, Ryan teve a ideia de que os grandes não precisam temer os pequenos, de que todos podem chegar ao topo se trabalharem para isso, e assim por diante. Mas a realidade é que todos os níveis da sociedade são necessários para que ele funcione. Alguém precisa limpar o chão, alguém precisa consertar os geradores, pessoas são necessárias para fazer o trabalho braçal que os outros não querem fazer. Em uma sociedade cheia de pessoas bem-sucedidas, mais cedo ou mais tarde alguém se daria mal e cairia no fundo do poço, e o fundo seria a queda do pobre. O que explica porque ouço a voz de Grace Holloway gritando obscenidades para mim. Grace havia infringido as leis de Ryan. Ela era uma ex-cantora de jazz que foi colocada na lista negra durante o governo de Andrew Ryan em Rapture por cantar músicas que criticavam sua administração. Ela se tornou uma das tenentes mais leais de Sophia Lamb na família Rapture, supervisionando a Pauper's Drop para ela.
Lamb deixou Eleanor sob seus cuidados em determinado momento, e Grace ficou arrasada quando Eleanor foi sequestrada e transformada em uma irmãzinha. Ela não ia deixar que eu chegasse perto de Eleanor se pudesse evitar. Ela havia bloqueado todas as entradas e saídas do ponto de entrega no momento em que cheguei e, de acordo com Sinclair, o único desvio é o controle mestre em posse de Grace. No entanto, eu não precisava dessa substituição mestre. Uma rápida explosão de tecnomancia e eu reverti o bloqueio em questão de segundos, pelo menos na rota que bloqueava meu caminho. Por que fazer desse jeito em vez de confrontar Grace? Eleanor perguntou quando comecei a preparar o vagão para a partida. Grace está em posição de me achar um monstro. Infelizmente, não tenho tempo nem paciência para convencê-la do contrário. Ações falam mais alto que palavras neste caso. Eu teria que estar na frente dela e optar por me afastar para que ela realmente pensasse de mim de outra forma. Na melhor das hipóteses, ela tentaria convencer sua mãe de que eu não sou de todo ruim. Na pior, ela se mataria ao professar minha bondade, alienando-se dos outros membros do bando. Enquanto ela estiver interpretando mal a situação, é melhor simplesmente viver e deixar viver. Explico, parando para disparar Tempesta em um Splicer que entrou em ação. E os Splicers? Ela continuou com curiosidade evidente. Não é tão simples assim. Essas pessoas são viciadas a ponto de só enxergarem a próxima dose de Adam, comida, sexo, etc. Fazer o que a mãe manda é a maneira mais fácil de fazer isso. Matar outras pessoas é outra maneira de dar uma solução rápida para o desejo delas. Classifico isso como uma defesa de mim mesma e das Little Sisters. Essa é uma maneira triste de ver as coisas, comentou Eleanor. Infelizmente, é realista neste momento. A menos que você tenha outra solução que seja melhor, eu ofereço. Eleanor fica em silêncio por um momento. Eles poderiam ser curados? Ela perguntou, esperançosa. Com tempo e materiais suficientes, eles provavelmente poderiam ser curados. Tenho certeza de que se você perguntasse à doutora Tenenbaum, ela ficaria feliz com a sua ajuda para encontrar uma solução. Respondo com um sorriso, recebendo um murmúrio de contentamento de Eleanor. É bom que ela tenha apreço pela santidade da vida. Como jogador, muitas vezes me esqueço disso, com as pessoas sendo divididas em níveis e tipos de inimigos. Embora eu não tivesse escrúpulos em matar os Splicers, os comentários da Eleanor me fizeram parar e pensar. Os Splicers também eram pessoas em algum momento. Eu me esforçaria para ser mais eficiente com minhas mortes daqui em diante. Não preciso prolongar o sofrimento por mais tempo do que o necessário. Minha viagem continuou, pois fui forçada a desembarcar quando um torpedo atingiu o trem. Fui jogado no fundo do oceano e tive que ir até uma câmara de descompressão no Siren L. Ao entrar, fui recebido pelos sermões do padre Wales tocando nos alto-falantes. Vou ser sincero, eu ignorei. O fanatismo nunca me impressionou, muito menos o zelo religioso professado por um homem que prega o cordeiro como a Santa Mãe. Então você não pode me culpar por usar os alto-falantes como alvo para vários truques de mágica. Mesmo assim, a constante quantidade de Splicers estava começando a me irritar, e junto com a insistência da Eleanor, eu precisava encontrar uma maneira de acelerar as coisas. Então fiz o que me veio naturalmente. Eu construí uma solução para mim. O maior problema com qualquer coisa que eu construí foi que a maioria dos Splicers aqui embaixo eram fortes o suficiente para derrotar os Big Daddies. Meu tipo habitual de Skitarii funcionaria, mas eles podem sofrer muitas baixas tentando enfrentar os habitantes de Rapture. Então montei um esquadrão de infiltradores sicarianos, junto com um protótipo especial de Skitarii que eu mesmo criei. Sicário espartano. Inspirado em seu programa Spartan, Tavi aumentou a aposta usando a mesma tecnologia para desenvolver um Skitarii a essas alturas impressionantes. Graças ao estudo dos Spartans e dos enxertos musculares sintéticos dos Animals, consegui minha primeira versão deste protótipo de máquina. Não é necessário nenhum procedimento arriscado para instalar os implantes, já que você pode construir sua máquina em torno da estrutura base. O espartano sicariano, carinhosamente apelidado de Leônidas, 001, parecia uma figura imponente, pois estava bem acima de seus companheiros Skitarii, com sua armadura Mjolnir brilhando fracamente na luz. Outro ponto positivo do design do corpo foi que ele poderia ser construído dentro ou ao redor da armadura, permitindo-me aprimorar esse super soldado além das normas convencionais. Estou ciente de que uma boa parte das minhas máquinas desenvolve alguma forma de consciência após sua construção. Gostaria de saber como esta se desenvolverá? Minhas reflexões são interrompidas quando outro esquadrão de Splicers tenta nos atacar, mas acabam fracassando graças à presença dos infiltrados. Um efeito passivo desses caras é que eles emitem um ruído branco que bombardeia os sentidos do inimigo e o deixa indefeso contra ataques iminentes. É certamente útil para nos permitir despachar os inimigos no chão, com sangue escorrendo de seus ouvidos e olhos. A única razão pela qual não sou afetado é que estou sintonizado na frequência deles. A frequência, quando ouvida, serve como um sinal negativo para o ataque especializado deles. Enquanto outros ouviam o som cruel do zumbido, eu curtia qualquer música que tocassem naquela frequência. Aparentemente, a equipe de hoje gostava de Shepherd of Fire e várias outras faixas de heavy metal. Achei imensamente divertido que cada esquadrão de infiltrados tivesse preferências musicais diferentes. Meu favorito pessoal era o grupo que dançava bebop ao som de gospel. O grupo explodindo coletivamente nos ritmos acelerados de Swing Down Sweet Chariot me fez rir muito com o absurdo da cena. Salto no tempo, meu progresso aumentou 10 vezes depois que soltei os Skitarii em Rapture. Eles correram até a estação de bombeamento e drenaram o Parque Dionísio para mim, cuidando do Padre Wales no processo. Leônidas, 001 estava com um desempenho muito além de suas especificações operacionais, eliminando facilmente qualquer Splicer com quem se envolvesse. O esquadrão também conseguiu resgatar algumas Little Sisters de situações precárias e enviá-las para o novo local de Brigid. Sinclair parecia estar se mantendo
chegando próximo do bom doutor, por enquanto, ocasionalmente dando uma informação útil aqui e ali, e compartilhando um pouco de conhecimento privilegiado sobre algumas das coisas que encontrei. Espero que ambos tenham ficado seguros. Fiquei muito decepcionado por ter sido forçado a matá-lo quando joguei. Qual é o seu plano para Stanley Poole? Eleanor perguntou hesitante. O que você quer fazer? Foi ele quem te fez mal, e eu ficaria mais do que feliz em removê-lo, mas qual é a decisão certa aqui? Eu mataria o irritante por princípio, mas ele é só isso, irritante. Não vale a pena desperdiçar energia com isso. Você provavelmente já viu algumas das minhas memórias sobre ele. Então, o que você faria, Eleanor? Pergunto. Ela fica em silêncio por um momento. Ele assassinou muita gente para esconder o que tinha feito. Ele foi o responsável direto por eu ter me tornado uma irmãzinha. Eu queria matá-lo, mas ele simplesmente não vale a pena. Eu simplesmente resgataria as irmãs que andam por aqui e seguiria em frente. Ela respondeu lentamente e hesitante. Boa ideia. Embora eu pessoalmente esteja inclinado para o oposto, vou deixá-lo em paz por enquanto. Retruco, cortando o crânio de outro Splicer em dois com uma lâmina de vento. Indo mais a fundo no Parque Dionísio e fechando um acordo com o Sr. Poole, continuo adentrando mais no parque recentemente drenado. Um fato que redescobri enquanto vagava pelo parque foi como os plasmídios aumentaram minhas afinidades elementais, o que fez com que eu finalmente maximizasse algumas delas. Afinidade com água, máximo. Afinidade com vento, máximo. Afinidade com relâmpagos, 43%. Afinidade de gelo, 15%. Agora o gelo estava disponível para mim. Minha capacidade de construir iglus agora era incomparável. Falando sério, fiquei grato por ter chegado ao ambiente certo para subir de nível à classe elementalista. Agora tudo que eu precisava era nivelar a terra e a iluminação, e você pode muito bem me chamar de Pai Natureza. Fogo era uma afinidade que eu não tinha pressa em aprimorar naquele momento, então, tirando o ocasional incinerar plasmídio, deixei assim por enquanto. O gelo estava onde estava. Flocos de neve dançavam ao meu redor enquanto eu caminhava em direção ao meu próximo destino. Eu estava cantarolando baixinho Winter Wonderland quando me distraí com algo brilhante. Ao me aproximar, vi que havia algo saindo debaixo de alguns escombros. Ao limpar os escombros, descobri um baú com fechos dourados. Conferi o lacre e descobri que ainda estava intacto, então o abri. Lá dentro, encontrei uma pilha de livros, algumas garrafas de alguma coisa, um brinquedo Subjack Delta e um pacote de fichas de vantagens e gacha. Ovo de Páscoa encontrado. A caixa de saque do Parque Dionísio a espalhados pelos mundos do jogador, a recipientes escondidos contendo itens aleatórios. Tente encontrá-los todos para ganhar um prêmio especial. BioShock 2, 1.12, AOT 010, Cyberpunk, 031 Horizon, 0 Dawn 09, BioShock 015, BioShock, Infinito, 024, Iris. Como você não me contou que tinha colecionáveis? Eu adoro colecionáveis. Não é minha culpa que você não leia suas atualizações. Isso foi instalado logo após seu primeiro token de desafio ser usado. Que droga, isso significa que preciso voltar em algum momento. Seja como for, examino meu baú de guloseimas aleatórias. Há 4 livros de habilidades aleatórias. Comum, ativar este livro concederá ao jogador uma habilidade aleatória. Firevisky, raro, uma bebida alcoólica consumida por bruxos e bruxas. Tem a aparência de estar pegando fogo quando despejada em um copo. Aviso, maior do que aparenta. Água benta, raro, bom contra uma criatura escura comum e comum. Soro de superpoderes épico, permite que o bebedor ganhe um superpoder aleatório de todo o universo. Então, algo acima da capacidade humana padrão, certo? Então, teoricamente, eu poderia obter a habilidade de usar a força? Ou usar o poder da destruição? Provavelmente? Não tenho 100% de certeza. Você também pode se transformar em um sapo. Você está disposto a correr esse risco? Se eu conseguir me transformar em um sapo, isso significa que também posso me transformar em um velociraptor. Minha curiosidade estava definitivamente falando mais alto naquele momento. Você vai mesmo correr esse risco? Você me deu o mesmo desafio quando selecionei minha raça. Agora, você está me tentando com isso e esperando que eu não use? Não ouse tomar uma decisão com base nisso. Eu bebi o soro. Minha cabeça parecia que ia explodir quando as mudanças começaram a ocorrer. Agora, deixe-me dizer, levei um tiro, fui esfaqueado, espancado, incendiado, encharcado em ácido, atropelado por um veículo, jogado do céu e uma infinidade de outras experiências dolorosas me ocorreram. Mas esta eclipsou toda aquela dor em 1000 vezes. Erro. Alteração mental detectada. Compensando, analisando, reestruturação, reanalisando, completo. Benefício desbloqueado. Yomini psionico é mítico, sua mente se expandiu e você pode compreender e manipular os vastos limites do universo à sua vontade. Desbloqueia todo o espectro de habilidades e poderes psionicos para você aprender e crescer. Fornece um multiplicador base de 100 vezes para sua inteligência e sabedoria. Centenas de opções passaram pelos meus olhos, mas eu estava com muita dor para processá-las adequadamente. Eu estava sentindo uma sobrecarga sensorial enquanto sentia tudo, mesmo com meu intelecto e poder de processamento muito superiores aos de um ser humano comum. Eu avisei você. Já que gosto de você, vou te ajudar, mas não faça algo estúpido como isso de novo só porque eu te desafiei. Um doce alívio inundou meus sentidos enquanto as coisas eram bloqueadas e limitadas a um nível mínimo. Agora peça desculpas às suas pobres nanomáquinas. Isso foi um choque para eles, pois seu cérebro foi literalmente reconectado. Desculpe, pessoal. Desculpas aceitas às vezes, sua sorte estúpida ainda me surpreende, Tavi. Você terá que ter cuidado com essa nova habilidade enquanto se acostuma. Sério,
Se aprender a meditar era como iluminar a escuridão antes, os poderes psíquicos iluminavam o mundo como um farol. Era assim que Jean Grey se sentia o tempo todo? Meu Deus, isso é difícil. Bloqueando ainda mais minha mente, tento imaginar correntes prendendo meu poder. O tempo passou sem sentido enquanto eu reduzia o poder cada vez mais, até que meus sentidos ficaram reduzidos a um raio de 1,5 metro. Assim que consegui pensar direito, percebi que estava deitado no chão. Senti gosto de sangue na boca e descobri que tinha mordido a língua. Minha regeneração estava começando, mas caramba, aquilo era doloroso. Lembrete para mim mesma, não beba soros de superpoderes aleatórios. Isso pareceu doloroso, comentou Eleanor. Sim, felizmente não parece haver nenhum retorno sobre o link. Volto, me recompondo, juntando meus itens, indo em direção ao meu destino. De fato, acho que não conseguiria lidar com isso, além de todos os outros experimentos que foram realizados em mim, afirmou ela, começando a explorar minha mente recém-expandida. Falha adquirida. Degradação da mente? Controlar sua mente dessa maneira está causando efeitos nocivos. Para cada hora em que seus poderes mentais estiverem controlados dessa maneira desorganizada, você perderá 10 inteligência até não sobrar nada. 0 horas 59 minutos e 45 segundos. Meu Deus, que droga! Como é que eu faço isso? Achei que estava controlando o meu poder de forma organizada. Como é que eu vou conseguir consertar as coisas? A única maneira que poderia me ajudar a organizar minha mente é a meditação, mas eu não tinha ideia de como isso me faria bem. Soltando a energia mais uma vez, fazendo com que o cronômetro parasse. Minha mente foi novamente assaltada pelos pensamentos aleatórios de praticamente todos os Plicers de Rapture. Era um som estrondoso que envolvia grande parte dos meus pensamentos enquanto eu ouvia as divagações dos viciados em drogas e drogados enquanto rondavam as profundezas da cidade subaquática. Foi difícil organizar os pensamentos, mas consegui contornar o ruído enquanto desenvolvia um plano. Até agora só consegui desenvolver telepatia, e não há como prever o que mais pode acontecer se não for controlado. Preciso encontrar uma maneira de organizar minha mente, de preferência sem sacrificar minha inteligência no processo. Se eu estivesse desmaiando por causa do barulho de fundo de Rapture, como seria se voltasse para Night City? Ou para uma área ainda mais densamente povoada? Não era realmente uma opção descobrir isso depois. Eu conseguia sentir meus nanorobos explorando o novo cérebro e fornecendo feedback. Aparentemente, ele estava completamente conectado a um formato mais eficiente para processar os novos fluxos de informação. Com o psionismo em ação, eles puderam estudá-los e começar a desenvolver mecanismos adicionais de amortecimento. Infelizmente, isso não resolveu meu aqui e agora. Então decidi entrar nos fóruns da loja de jogadores para ver se outros jogadores tinham passado por problemas semelhantes. Grande parte do quadro de mensagens continha perguntas sobre como obter mais poder psíquico ou novas maneiras de melhorá-los e aprimorá-los. Fiquei procurando por uns bons 20 minutos antes de realmente encontrar um pôster oferecendo uma pequena solução. Por Debaldin Bezos 46. Respondendo a uma pergunta pouco comum aqui, e se eu tiver uma overdose de poder psíquico? Infelizmente não existe uma solução única para esse tipo de problema. Alguns simplesmente se acostumam com os poderes, outros descobrem que uma mente bem organizada é o melhor caminho para o sucesso. Nós gamers, tendemos a despejar tanta coisa aleatória em nossos corpos que uma série de fatores podem ser atribuídos a soluções para outros problemas. Uma solução bastante comum é um dispositivo externo de supressão. Vou simplesmente chamar essa via de Psyche-K. Embora seja a mais comum, não ajuda em nada os verdadeiramente talentosos. Pelo menos não por si só. Como alguém que já sofreu com esse mal, fico feliz em dizer que posso oferecer a minha solução. Estou oferecendo um livro de técnicas para venda pelo preço de 10 milhões de dólares. O único pré-requisito é que você já tenha habilidade em meditação, pois é essencial usar os exercícios fornecidos no livro. É melhor tentar. Mesmo que seja caça-cliques, pelo menos eu estava tentando alguma coisa. Enviando uma mensagem e comprando o livro, eu o absorvo. Habilidade adicionada. Exercícios mentais 1 sem estágio iniciante. Um guia para controlar sua mente permite que você se organize e ganhe controle sobre sua mente lentamente por meio da meditação. Atualmente você consegue controlar 1% da sua mente. Uma sensação de alívio quase imediata tomou conta de mim. Isso deve resolver o meu problema, certo? No entanto, surgiu outro problema. Eu precisava assumir o controle antes de prosseguir, mas não sabia quanto tempo Eleanor teria antes que Lamb decidisse criar sua utopia perfeita. Eu não tinha certeza se conseguiria lutar como estou agora. Rapture foi projetado de forma única, então se algo chegasse perto demais do gosto de Lamb, ela poderia afogá-lo sem pensar duas vezes. Então, como eu poderia ajudar uma pseudo-Big Sister a escapar da prisão sem um ataque total? Enquanto pensava nisso, continuei sentindo Eleanor mexendo na minha cabeça. Qual é o alcance do seu feitiço? Ela perguntou, depois de um breve debate interno. Não sei, não tentei controlar nada fora da minha área imediata. Respondo coçando a cabeça com pedrinhas e pedaços aleatórios de entulho flutuando ao redor dos meus pés. Tente me sentir sem o vínculo, ela afirmou. Tento pela primeira vez alcançar com minha mente a direção geral em que ela está localizada, mas é difícil identificá-la em meio a todo o barulho das outras mentes ao nosso redor. Continuo tentando, mas sou constantemente rejeitado pelos vários pensamentos que flutuam pelo éter. Depois de tentar por 15 minutos, fico frustrado e ataco uma das fontes de som insano, fazendo com que a fonte se apague como se estivesse apagando uma vela. O que você fez? Um dos Plicers que esperavam sua dose de ADA no laboratório acabou de desmaiar, espumando pela boca, exclamou Eleanor. Posso ou não ter descoberto outro aspecto dos meus novos poderes, admito timidamente. Bem, pode diminuir um pouco o tom de voz? Mamãe está ficando desconfiada, disse Eleanor, exasperada.
Na verdade, deixe-me tentar uma coisa. Senti um puxão no meu subconsciente quando senti Eleanor romper nossa conexão. Minha mente foi puxada por uma espécie de conexão tubular até que eu estava olhando de uma nova perspectiva. Para um Splicer caído no chão sangrando pelos olhos e pela boca, para ser mais preciso. Tentei mover meus membros apenas para descobrir que eu era apenas um passageiro nessa perspectiva. Pare de tentar se mexer. Eu não consigo de jeito nenhum, graças às amarras. Eleanor comenta amargamente enquanto meu ponto de vista se volta para um conjunto de braços presos por grossas tiras de couro. Tenho que admitir que fiquei um pouco preocupada por estar presa no corpo de uma adolescente e posso ou não ter exagerado na reação. Não importa o que Eleanor diga, eu não gritei como uma garotinha. Agora que você parou de entrar em pânico, me ajude a encontrar uma saída para isso, ela rosnou depois que terminei de gritar. Foi um pouco estranho quando Eleanor me mostrou o que estava acontecendo ao seu redor. Ela estava conectada a uma máquina que media seus sinais vitais. A mesa de sua mãe ficava na outra extremidade do laboratório onde ela estava. E cientistas corriam pelo laboratório cuidando do Splicer, que havia sofrido um ataque repentino. Ao tentar abrir minhas estatísticas, recebo outra surpresa. Eleanor Lamb, Tavi Barney. Irmã mais velha? Nível 20. Força 25, 40. Destreza 30. Resistência 25, 40. Inteligência 58. Sabedoria 47. Charme 28. Efeito de status. Atrofia muscular. O atrofia muscular? Este indivíduo ficou preso em uma cama por um longo período de tempo. 15 em estatísticas de força e resistência. Estranho, mas algo com que eu poderia trabalhar. Tento ativar uma das minhas vantagens de raiva e vejo sua força quintuplicar. Ah, eu definitivamente posso trabalhar com isso. Que diabos você está fazendo aí dentro? Acabei de sentir uma onda de energia como nunca senti antes? Eleanor exclamou, tentando observar o que eu fazia. Eu podia ver os músculos do braço dela se intensificando graças à minha fúria ativa. Ela olhou para os médicos mais uma vez e eu pude ver que eles ainda estavam preocupados com o Splicer. Ele devia ser alguém muito importante. O que você acha de uma fuga antecipada? Pergunto, exibindo meu poder levemente e sentindo a onda no ar ao redor de Eleanor. Agora que eu estava em um corpo diferente, isso servia como um bom amortecedor para o ruído, ao redor que eu estava captando. Eu podia senti-la hesitando um pouco enquanto olhava para os médicos mais uma vez. Percebi sua indecisão antes de acalmá-la. Não se preocupe, não preciso matá-los, posso tirar você daí sem um arranhão em nenhum dos lados, assegurei. Ok, o que você precisa? Ela perguntou, tomando uma decisão. Preciso de controle por um tempo, pergunto, sentindo-me empurrado para o banco do motorista, por assim dizer. Este corpo parecia cansado quando me preparei para me mover, então decidi tomar cuidado com a raiva. Usando uma pequena lâmina de vento, cortei as amarras que prendiam os pulsos de Eleanor. Massageando suavemente, dou uma olhada na máquina a qual ela está conectada e desligo o aparelho, desconectando-o habilmente do corpo dela. Eu gentilmente balanço as pernas dela para fora da cama do hospital e dou passos leves em direção a uma pequena saída de ar. Foi nesse momento que percebi que o silêncio na sala era total. Olhando para trás, vi os cientistas que estavam mexendo no Splicer me encarando, e Sofia Lamb parada na porta. Eleanor, volte para sua cama, ordenou Lamb em um tom gentil, porém firme. O corpo de Eleanor foi rapidamente cercado pelos outros cientistas. Infelizmente, velhos hábitos voltaram, pois eu respondia da minha maneira habitual quando alguém me dava uma ordem que eu não queria obedecer. Eu mostrei o dedo do meio para ela. Eu podia sentir Eleanor ofegar em minha mente enquanto observava as narinas de Sofia se dilatarem e seus olhos se arregalarem de surpresa. Sem dar tempo para ela reagir, usei uma das minhas vantagens que guardei para os dias difíceis. Espectro da tempestade. Seu corpo assume a aparência de um fantasma. No mínimo, você poderia assombrar alguém. O corpo de Eleanor assumiu uma forma fantasmagórica, com raios crepitando através dele enquanto nuvens escuras ondulavam ao redor de seus pés. Um cientista tentou agarrá-la, mas recebeu um choque que o jogou para trás. Deixando Sofia com um aceno zombeteiro, a forma espectral de Eleanor surgiu na abertura da irmãzinha e foi para o resto de Rapture. E salto no tempo. Nem preciso dizer que Sofia não ficou satisfeita com nossas ações. Ela iniciou uma caçada humana imediata por toda Rapture, com alarmes soando, Splicers em alerta máximo, por todos os lados. Eleanor conseguiu nos guiar até chegarmos à área onde meu corpo estava meditando e fui imediatamente ejetado do corpo dela. Também recebi um sermão severo sobre o porquê de eu não ter feito um gesto obsceno para a mãe dela enquanto eu tinha controle sobre o corpo dela. Felizmente, tirei algo positivo da minha pequena experiência extracorpórea. Exercícios mentais 23 sem estágio iniciante. Um guia para controlar sua mente permite que você se organize e ganhe controle sobre sua mente lentamente por meio da meditação. Atualmente, você consegue controlar 23% da sua mente. Meus pensamentos estavam muito mais relaxados agora que eu estava começando a colocar minha mente em ordem, mas não consegui me deter nesse fato por muito tempo. Eu podia sentir os Splicers de Lamb se aproximando cada vez mais da nossa posição, então recuei silenciosamente com Eleanor a tiracolo enquanto encontrávamos um lugar mais apropriado para nos esconder. Acabei carregando Eleanor durante parte do caminho, pois ela estava exausta de fugir e correr a maior parte do caminho até aqui. Ela insistia que poderia usar Adam como supercarregador se precisasse, mas eu a aconselhei a não fazer isso para ajudar seu corpo a se recuperar adequadamente. Dei a ela um bolinho para aumentar sua resistência para ajudá-la a se recuperar mais rápido enquanto eu caminhava pelos corredores escuros da cidade submersa. Finalmente paramos em frente a um armário antigo do Big Daddy. Conduzindo Eleanor para dentro, fecho a porta atrás de mim antes de dar uma olhada no cômodo. Este armário deve ter ficado lacrado durante a enchente do Parque Dionísio, deixando-o sem uso por muitos anos. Mesmo assim, não deve ter sido usado por muito tempo. Ainda assim, estava seco, embora um pouco empoeirado.
Sentei-me num pedaço do chão enquanto Eleanor virava um balde extra e se sentava nele. Ficamos em silêncio por um momento enquanto eu deixava Eleanor descansar um pouco. É um pouco estranho falar com você pessoalmente depois de todas as nossas interações até agora, ela comentou depois de um tempo. Pessoalmente, fico feliz que possamos conversar normalmente agora. Provavelmente já atingi meu limite semanal de habilidades telecinéticas, comento brincando, arrancando um pequeno sorriso dela. Sim, inteiramente desperta em meio à insanidade pode causar um grande impacto em uma pessoa. Aliás, como você está lidando com isso? Ela me perguntou curiosa, me fazendo refletir. Estou bem. Acho que consegui suprimir a maior parte do ruído que a habilidade gera. Estou trabalhando lentamente para organizar e controlar minha mente a ponto de conseguir mantê-la sob controle. Não gosto muito de me intrometer nos pensamentos dos outros. Respondo depois de um pouco de autoanálise. Bom, foi um pouco difícil por um momento, mas fico feliz que você tenha conseguido equilibrar seu poder, ela disse com um sorriso, causando um pouco de confusão da minha parte. Iris, ela consegue ver minhas habilidades de jogador? Não. As habilidades dos jogadores geralmente são ocultadas dos não-jogadores, com exceção de certas circunstâncias únicas. Ela basicamente pensou que você estava fazendo alguma mágica especial ou habilidade Adam exclusiva para você. Bom saber. Então, qual é o próximo plano? Eleanor questionou, ficando de pé e andando um pouco mais, acostumando-se às pernas novamente. Resgatar as irmãs, ajudar Tenenbaum e Sancler a escapar, impedir Rapture de reiniciar o programa das irmãzinhas, lucrar. Lista os passos da minha lista de tarefas. Você fala tão simples. Como diabos você vai conseguir tudo isso sem a minha mãe tentando te impedir a cada passo? Perguntou Eleanor, com a perplexidade estampada no rosto. Imediatamente, é claro. Digo, arrancando uma risadinha de Eleanor. E salto no tempo. Apesar do que eu disse, foi um pouco mais complicado do que isso. Tive que realocar os Kitari para proteger Tenenbaum e seu grupo cada vez maior de irmãs, para que pudessem viajar em segurança. Felizmente consegui comandar alguns dos Big Daddies para ajudá-los nessa empreitada. Foi bem difícil fazer com que eles seguissem certos comandos, mas eles entenderam a essência do que eu disse para eles fazerem. Pelo menos até agora eles só machucaram os Plicers. Eleanor começou a ganhar um pouco mais de peso do que antes, graças à minha dieta constante de comida. Analisando suas estatísticas cerca de uma semana após o resgate, percebi que todas as suas estatísticas quintuplicaram facilmente desde que a soltei. O longo período de prisão deve tê-la afetado mais do que eu imaginava. Ultimamente, ela tem pedido que eu lhe dê uma roupa de Big Sister para que ela possa se defender melhor em Rapture. Uma linha de pensamento com a qual concordei. O único problema residia no fato de não conseguir encontrar uma roupa de Big Sister. Depois da minha primeira altercação com uma Big Sister, Lamb estava fazendo de tudo para remover qualquer coisa que pudesse ser útil para mim e meus aliados, causando assim o encerramento da produção da Big Sister. Fazer um terno para Eleanor foi ainda mais chato para mim por causa disso. Mas tenho que admitir que seu olhar de felicidade ao ver meu terno de irmã mais velha feito em casa valeu a pena. Definitivamente não foi meu melhor trabalho, especialmente considerando minhas péssimas condições de trabalho. Mas minhas nanomáquinas ajudaram a compensar minhas deficiências. Meu produto final monstruoso, com estilo de ficção científica, foi uma prova disso. Mas ela pareceu gostar. Consegui replicar a maior parte do traje, que seria pelo menos a prova d'água e ela sobreviveria debaixo d'água. Adicionei algumas placas e substituí o tecido grosso por uma camada de base de polímero, além de linhas mais limpas à armadura. Eu realmente preciso conversar com as nanomáquinas um dia e descobrir quais avanços elas fizeram dentro de sua nanocolmeia. A capacidade de fabricação delas está ficando absurda neste momento. Sinceramente, tem tanta coisa acontecendo dentro do meu corpo que mal consigo acompanhar. Quer dizer, ontem mesmo tive que interromper a construção da pequena usina nuclear que estavam construindo lá. Talvez eu precise estabelecer algumas diretrizes sobre tudo o que eles constroem. Voltando a Eleanor, ela conseguiu encontrar uma agulha da Big Sister em algum lugar para completar seu conjunto. Eu teria que fazer uma arma só para ela com meu toque pessoal, mas isso serviria por enquanto. Minha velocidade habitual para atravessar Rapture foi um pouco reduzida por ter que cuidar de tantas pessoas diferentes, mas consegui. Consegui reunir todas as irmãs mais uma vez e agora Eleanor e eu estávamos a caminho para confrontar a mãe dela. Eleanor insistiu que voltássemos para podermos resolver as últimas pontas soltas antes de partir. Independentemente do seu nível de maturidade, ela ainda é uma criança. Acho que ela pode estar tentando encontrar alguma parte dela que possa ser redimida. Eu estava mais preocupado em tirar essa criaturinha daqui para conhecer o mundo acima do mar, mas ela insistiu em ver a mãe uma última vez. Eleanor havia abandonado sua antiga empatia pelos Plicers depois de ser perseguida e caçada por eles nas últimas semanas. Engraçado como isso acontece. Depois de demolir o último grupo de Splicers, finalmente fomos para o Ter Persephone, o laboratório de Sofia. Tavi, o que devo fazer em relação à mamãe? Eleanor perguntou, finalmente quebrando o silêncio que havia se instalado entre nós. Sofia é uma pessoa teimosa, a ponto de ser fanática. Você pode dar a ela uma chance de se redimir, e ela pode muito bem mudar, mas não a dê a ponto de se machucar. Ela pode recusar a chance que lhe é dada, ou pode aproveitá-la e tentar te apunhalar pelas costas mais tarde. No fim das contas, você sabe que sua mãe melhor do que qualquer outra pessoa tem o direito de se gabar. O que você acha que ela fará? O que você quer fazer? Pergunto, fazendo-a adotar uma expressão pensativa antes de ficar ligeiramente desanimada. Ela não vai mudar, não depois de todo esse tempo. Parte dela era boa, e ela estava lá às vezes, mas ela arruinou tantas vidas em busca do seu sonho. Eu só quero viver livre, mas tenho medo que ela não me deixe fazer isso se ela for deixada viva. Ela declarou com tristeza. Ela não tem escolha.
Depois que atravessarmos o portal, ela não poderá nos alcançar, nem será capaz de repetir o feito. Respondo, afastando-a da ideia de matricídio. Ela acena uma vez antes de voltar ao silêncio. Por fim, nos encontramos do lado de fora do escritório de Lamb, olhando através do vidro enquanto Sofia continua trabalhando. Olá, monstro. Veio se gabar, não é? Sofia respondeu mordaz, continuando o que quer que estivesse fazendo. Não é bem o meu estilo. Sua filhinha queria conversar um pouco com você, então eu a ajudei. Respondi, mantendo-me neutro em relação ao médico. Não entendi bem quando você ajudou minha filha a escapar, possuindo-a. Ela retrucou. Ela ainda deve estar um pouco irritada por eu ter lhe dado um fora, incentivando um pouco a rebeldia adolescente. Ajuda a criança a desenvolver seu próprio senso de coisas sem ter que ser forçada pelas opiniões dos pais. Muito importante para o desenvolvimento dela. Ofereço, concordando sabiamente. Sofia ficou vermelha e bufou antes de retornar ao seu trabalho, ignorando Eleanor completamente. Eleanor olhou para mim antes que eu gesticulasse para sua mãe, incitando-a a falar. Olá, mãe. Eleanor, se eu te desse a chance de deixar este lugar, você aceitaria? Mesmo que isso significasse deixar seus ideais utópicos para trás? Perguntou Eleanor, hesitante. Sofia parou de escrever na prancheta por meio segundo antes de continuar suas anotações. Não, isso é o mais perto que cheguei de uma verdadeira utopia. Não posso parar agora, e você também não pode ir embora. Volte para o seu quarto para que eu possa descobrir como remover esse vínculo idiota. Sofia responde de forma direta, sem deixar espaço para discussão. Eleanor me olhou desamparada. Decidi intervir para provocar uma reação adequada da filha dela. Então, o que você está dizendo é que está disposto a abandonar sua filha em nome do seu sonho. Eu formulo a pergunta de forma diferente. Eu não perderia minha filha. Nunca mais perderíamos ninguém. Através do poder de Adam, todos nos tornaremos um, na utopia perfeita, afirmou Sofia com absoluta certeza. Meu Deus, ela parecia louca. Olhei para Eleanor e ela sentiu tristemente, então nos viramos para sair. Aonde você vai, Eleanor? Preciso que você volte para o seu quarto para se preparar para o procedimento final, ordenou Lamb. Estou deixando a mamãe. Vou para um lugar onde seus planos não afetarão minha vida. É meu direito determinar quais ideais apoiarei ao longo da minha vida, declara Eleanor, saindo do quarto sem se virar. Lamb corre para a porta selada de seu escritório, enquanto eu libero uma explosão de tecnomancia, selando o laboratório em que ela está, transformando-o lentamente em uma cela. Eleanor, volte aqui imediatamente. Não vou deixar você arruinar anos do meu trabalho duro só porque está fazendo birra. Está me ouvindo? Eleanor? Eleanor. Sofia grita, tentando em vão abrir a porta trancada. Eleanor sai para o corredor enquanto eu paro para ter minha palavra final com Lamb. Sofia, você conseguiu, sozinha, jogar fora seu relacionamento com sua única filha, baseada em um ideal complexo. Em circunstâncias normais, pessoas com tendências sociopatas conseguem se comportar normalmente em sociedade. Mas você não. Não, você só precisou forçar a barra a ponto de chamar minha atenção. Então, como todos os outros sociopatas que não conseguem se comportar fora da sociedade, eu te tranquei nessa prisão. Talvez você restaure seus laços com sua filha, talvez não. Mas estou me esforçando para que ela possa ter a mãe de volta algum dia. Pense em suas ações, quem sabe? Você pode se deparar com algumas autodescobertas por conta própria. Afirmo, observando os instrumentos e materiais afiados dentro da sala se transformarem em paredes acolchoadas de polímero, tornando-a à prova de som e removendo os equipamentos de comunicação de dentro. O grito de Lamb foi interrompido quando a insonorização foi concluída, terminando seu hospício particular. Viro-me e sigo atrás de Eleanor. E salto no tempo. De Fortaleza da Perdição, missão concluída. A salvadora de uma irmã. Um certo tópico decidiu que era necessário reiniciar o programa da pequena irmã. Mostre a ela o erro de seus caminhos. Objetivo: resgatar as Little Sisters do arrebatamento mais uma vez. Objetivo bônus 1: deixar Sofia Lamb viva. Objetivo bônus 2: descubra uma cura para as Big Sisters. Objetivo bônus 3: deixar todos os tenentes de Sofia vivos. Objetivo bônus 4: ajude Sancler a escapar de Rapture. Recompensas: caixa de saque aleatório, épico 200 milhões de experiência, 25 fichas gacha comum. Depois de deixar Lamb na prisão, comecei a coordenar todos para a partida de Rapture. Sancler estava retornando à superfície para iniciar mais uma, enquanto Tenenbaum e as irmãs vinham comigo para que Brigitte pudesse continuar seu trabalho com Adam. As lesmas do mar implantadas nas pequenas irmãs ainda produzem Adam naturalmente. Além disso, isso lhe daria uma visão muito necessária sobre a cura da doença de Adam. Dedicar os processos de pensamento da GAEA também seria uma bênção para alguns dos sequenciamentos genéticos mais complexos que precisam ocorrer. Talvez eu precise desenvolver uma inteligência artificial especificamente para a ciência médica, dependendo da natureza do próximo mundo, mas um passo de cada vez. As irmãs foram enviadas para um centro de cuidados na Fortaleza, onde poderiam ser reabilitadas e possivelmente reincorporadas à sociedade em algum lugar. Eleanor era um caso completamente diferente. Ela havia formado um vínculo Adam comigo, e embora eu tenha oferecido quebrá-lo, ela não pareceu muito interessada em fazê-lo. O que lhe interessava, no entanto, era a exploração, aventura, ver o que o mundo tinha a lhe oferecer. Eu dificilmente poderia invejá-la por isso, então não vi motivo para ela não ir junto. A pequena Mushin conseguiu me conquistar, então eu também não ia criar tanto alvoroço.
Os Big Daddies restantes representavam um problema. Era simplesmente mais fácil para mim comprar uma instalação de criogenia para a fortaleza e colocá-los em animação suspensa enquanto Brigitte descobria sua cura para o Adam. No mínimo eu tinha alguns projetos experimentais em mente para os quais poderia usá-los. Era melhor do que deixá-los vagando pela área enquanto reabilitávamos irmãs. Nenhum dos papais se opôs aos pods, todos exceto um. Um único alfa preso excepcionalmente perto da irmã, não queria entrar em animação suspensa. Ele esperava pacientemente que a irmãzinha terminasse de brincar antes de segui-la até o próximo local. Ele também parecia ser capaz de ignorar alguns dos meus comandos. Tentei identificá-lo observando, mas tudo que obtive foi uma série de pontos de interrogação. Deixei-o seguir a irmã sem demonstrar hostilidade para com nenhum dos outros moradores da fortaleza. Ele provavelmente acabaria sendo o primeiro candidato a reverter o processo de conversão para o Big Daddy. Ele permanecerá um enigma até lá. Dito isso, reuni o grupo que iria para o outro mundo. Bob, Eleanor e V estavam todos prontos para atravessar o portal para nossa próxima aventura. Sem saber onde acabaria, optei pela minha roupa de fantasma da tempestade. Tomara que não pousássemos em algum lugar muito deslocado. Eu diria que tive uma sorte razoável com o meu ponto de chegada nos últimos saltos, mas minha sorte provavelmente não durará para sempre. Abrindo o portal, passo pelos outros que me seguem logo em seguida. E ponto de vista de terceira pessoa. Uma área urbana populosa de repente se viu abrigando um portal azul brilhante no centro do cruzamento. As pessoas ao redor começaram a observar boquiabertas o que aconteceria a seguir. Uma figura alta surgiu do portal e foi imediatamente atingida por um carro, que bateu na figura enquanto ela era arremessada alguns passos para trás. Alarmes soaram por toda a área, fazendo com que os curiosos começassem a correr com medo do que poderia acontecer em seguida. Ponto de vista desconhecido. Relatório de status. Uma voz masculina ecoou no escuro e moderno call center. Senhor, um portal azul se abriu na 5ª Avenida com a principal em Z-City. Algo passou por ele, resultando em uma possível vítima do impacto do veículo. O ser parece humano, mas ignorou o impacto do veículo, senhor. O estado do motorista é atualmente desconhecido. Um técnico gritou de volta. Nível de ameaça? O homem respondeu imediatamente com os olhos fixos no técnico. O técnico hesita antes de responder. Desconhecido, senhor. Parece não demonstrar nenhuma intenção hostil. Senhor, vários outros seres saíram do portal. Deveríamos enviar alguém para investigar? Outro técnico interrompeu. Quem está disponível? Perguntou o homem, puxando o monitor para frente. Temos vários classe A em 15 minutos, um classe S em 1 minuto, vários classe C. O técnico começou a listar. Quem é o S? O homem interrompeu. Senhor Imperador Criança, ele está voltando da escola para casa, respondeu o técnico. Impulsione o Imperador Criança. Ele poderá avaliar com precisão e reportar se for algo preocupante. Deixe os heróis da classe A de prontidão caso as coisas deem errado. O homem decidiu. A técnica assentiu antes de emitir os comandos. De ponto de vista de Tavi, eu não deveria ter dado azar. No momento em que saí daquele portal, fui atingido por aquele carro idiota. Menos 3.400 HP. Doeu muito, mas felizmente não voei. Ah, parece que o motorista sobreviveu. Ele parece absolutamente apavorado quando me aproximo do carro dele. Bato levemente na janela dele, o que o faz se assustar e abrir só uma fresta. Senhor, você está bem? Pergunto. Sim, estou bem. Sei como você sobreviveu a isso. Ele gaguejou incrédulo. Ouvi V saindo do portal junto com os outros enquanto ele se fechava. O que posso dizer? Sou só um sujeito durão. Precisa de atendimento médico? Pergunto, ouvindo sua resposta ser negativa. Então vamos consertar seu carro e seguir viagem. Digo alegremente ao motorista, colocando a mão no capô, canalizando um pouco de tecnomancia. O dano na frente do carro foi reparado sozinho, deixando o carro como novo. Dou um tapinha delicado no capô. Tudo bem, aí vai você, cara. Tome cuidado agora, digo, acenando alegremente para ele seguir em frente. Ao vê-lo partir em alta velocidade, uma nova voz interrompe o silêncio. Sabe, quando alguma coisa sai de um portal como esse, eles geralmente destroem tudo em seu caminho. Eu me viro e uso o observar na criança que acabou de se dirigir a mim. Imperador Criança. Menino gênio. Nível 256. Pensamentos, curioso, cauteloso. Quem é o garoto? Perguntou V olhando de cima a baixo. Percebi que ela se sentia um pouco deslocada diante da nítida falta de cibernéticos nos moradores locais. Acredito que podemos estar falando com a criança mais inteligente do mundo, comento, fazendo-o piscar surpreso. Então me diga, rapaz, por acaso você sabe onde fica a alfândega interdimensional? Pergunto, sorrindo para o herói exasperado. Interlúdio, ligando para alguns velhos amigos? E ponto de vista de terceira pessoa. Imundo AOT. Uma oficina escura descansa durante a noite enquanto seu dono parte para lugares desconhecidos. A tecnologia que antes era um pilar de seu criador manteve seu brilho, sendo rapidamente superada por tecnologias mais novas e eficientes. Duas grandes feras dormiam na escuridão do chão da oficina. Ambos se animam quando um portal azul se abre e uma figura sai dele. E aí, rapazes? Já faz um tempo, pelo menos para mim. Provavelmente não passou mais do que 1 ou 2 minutos para vocês. Mas este próximo mundo vai ser perigoso. A figura acende uma luz, revelando Tavi. E eu não quero fazer isso sozinho de jeito nenhum. Então, o que vocês acham, Barry Wolf? Querem reunir os outros para uma aventura? Perguntou Tavi com um sorriso. Os Panzerundi levantaram suas enormes cabeças e rugiram noite adentro, assustando os pássaros próximos que estavam nas árvores. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.